E aí, gente, que prazer receber vocês todos. Hoje é um dia especial. Estaremos aqui para mais uma vez, mais uma live abençoada, cheia do poder de Deus. Vamos estar aqui buscando a presença do nosso Deus e Ele nunca deixa de falar conosco, né? Temos uma convidada muito querida, uma mulher abençoada. Olha, ela já pediu para entrar. Um monte de gente, como fala o pernambucano, um monte de gente. Vamos mandar aqui. Bem-vinda, minha querida! Olha, seu bom dia, uau, boa tarde. Até que enfim, né? Não é? Olha, bora lá. Você está me ouvindo bem? Eu estou ouvindo bem. Glória a Jesus. Estou mandando aqui já para algumas amadas, algumas queridas, né? Eu nem sei se ele está trabalhando, enfim, Olha, mas eu enviei para elas também. vamos enviando aqui para um monte de gente, como eu já falei, como falou Olha, o menino, pessoas que podem talvez participar, estar aqui, né? sim. E serem abençoadas, porque essa live é para honra e glória do nome de Jesus. Amém, amém. Mexer, não sei se é a primeira vez, ó, a Noemi já tá aí, glória a Deus, essa mulher de Deus. Olha, rapidinho, a Noemi, ela tem um podcast aí em Portugal, Lisboa. Ah, é? Eu já participei, é benção. Olha, boa. Sim. E aí vocês podem fazer essa conexão, né? Sim. Que Deus vai preparar, eu creio tão somente. Pai do Senhor, minha querida. Que bom que todas estão aqui, estão chegando já já. Mas eu creio para essa live poderosa, vamos começar a oração. Eu sou uma pessoa que eu não consigo ficar nada. Eu não sei se é imperatividade que eu tenho. Eu não consigo ficar assistindo algo que fica parado, sabe? Eu tenho Sim. que. Tem que ser uma coisa que realmente me chame a atenção. Não sei por quê, mas enfim, né? Deus é que sabe. Olha, Pois é. E já é 2 segundos, mas eu já quero anunciar em oração, né? Colocar em oração essa live para a honra e glória do nome de Jesus. Oremos, fechamos os nossos olhos. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Pai querido e amado, te glorificamos e te exaltamos, Senhor, por esse dia maravilhoso que o Senhor nos fez, Senhor, nos reuniu aqui, Pai. Fez essa conexão usando a vida da Elisângela, Senhor, meu Pai, a vida da Eli, meu Pai. obrigada. Deus querido, em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, que a tua presença é real nesse lugar, que Amém. todos os 5 sentidos sejam quebrados para a Em honra e nome glória de do nome de Jesus. Jesus, porque aonde esta palavra, aonde esta live abrir, for aberta, aonde a tua palavra chegar, vai haver libertação, vai haver cura, vai haver Amém. transformação de Em vida, nome de Jesus. vai haver em nome de Jesus, Em Senhor. nome de Jesus. Presença, Senhor, meu Pai. Vai haver, Senhor, meu Pai, testemunhos para a glória Amém. do teu santo e bendito nome, Pai. Não estamos aqui para nos exaltar, mas assim para exaltar o teu santo e bendito nome, Senhor. Amém. Toma frente e faz a tua forma, da forma que te Amém. agrada. Faz o Senhor, Pri, seja bem-vindo em nome de Jesus, Senhor. Amém. Toma frente, Senhor, fala através de nós. Nos Em usa, Senhor, nome de como Jesus. instrumentos de tua paz, do teu amor, do teu louvor. Assim nós Amém. oramos e cremos no nome de Jesus. Amém. Amém! Amém, Você amém. já estava aí na rede social a todo vapor, eu estava aqui em oração, eu estava aqui preparando algumas coisas, conversando com o Espírito Santo, se ele tinha mais alguma coisa para falar. Enfim, eu fico assim todo o tempo, Sim, né, ligada nas anteninhas. tem que ser. Tem que Eu ser. sou dessa, Silvânia, minha Olha, amiga querida, seja bem-vinda, né? Eu não sei se você ainda está morando em Erlangen, mas eu sei que a última vez você morava aqui na Alemanha, né? Enfim. E é isso, vamos começar, já oramos, né? Já apresentamos o Senhor e agora vamos fazer as devidas apresentações, né? Para quem chegou agora, para quem não me conhece, sou Adriana Arnold e sou casada, tenho 3 filhos, moro aqui na Alemanha há 20 anos e sou psicopedagoga formada, trabalho na área educacional e com crianças que têm algum tipo de hiperatividade, algum distúrbio. E também
que eu posso dizer mais? Cheguei aqui em 2005 e tenho 49 anos. E é isso, né? Estamos aí, né? Vivendo a vida que o Senhor nos leva, né? A viver, né? Como o propósito do Senhor. Estou aqui como um propósito, né? Em obediência. Amém. E eu passo a palavra à convidada querida Mary Silva, essa mulher abençoada que vai nos abençoar Amém. também com a sua vida. Amém? Amém, amém. Boa tarde. Para quem me conhece, meu nome é Mary Silva. Tenho 58 anos, 4 filhos, 3 netos. Estou convertida para a honra e glória do Senhor há 27 anos. Estou casada há 12 anos com português, né? Que eu nem imaginava a reviravolta, mas Deus é um Deus de detalhes, né? E E quando eu fui convidada para Adriana, obrigada, Adriana, por esse convite. Quando você me deu o nome Eleitas para o Céu, eu já comecei a chorar, porque eu me quebranto muito. E essa manhã que o Espírito Santo me acordou, né? Eu tenho acordado todo dia às 3 horas da manhã, no quebrantamento. E só que hoje eu não consegui acordar e levantar. E passou da hora das 3. Aí eu falei, perdoa, Espírito Santo, perdoa. Aí quando eu olhei, era 4 horas da manhã, dobrei o joelho na cama. Mas nem na cama eu consegui ficar de joelho. Então eu deitei. E ali eu conversando com Deus, eu estava bem longe no colo do meu pai. Aí meu esposo chega do outro lado, que ele achou, que a primeira vez que ele entrou no quarto, ele me viu de joelho. Depois ele me viu deitado e falou: então ela já acabou a oração. Não, meu filho, eu ainda estava a orar. Aí eu de olhos fechados, aquele homem se aproximou de mim, eu dei um grito, porque eu estava em um lugar tão maravilhoso que eu empurrei ele. Ele falou, então, eu falei, o que eu te falo então? Eu estou aqui longe. E Deus e os detalhes dele, os propósitos dele. Eleitas para o céu, eu tô muito quebrantada, confesso, porque para ir para o céu, hoje minha filha de 19 anos foi fazer uma entrevista de um trabalho, e todo trabalho, toda empresa tem um pré-requisito para você entrar. Isso que veio em mim desde que eu me converti. Eu falei, peraí, não é qualquer um que vai para o céu. Então, e se eleitas para o céu também tem um requisito que muitos de nós estamos brincando, estamos deixando para lá. Ah, isso não tem importância. Ah, isso não tem importância. Gente, tem tanto peso. É mais sério do que a gente imagina. Eu amo essa ponte aqui, gente, dá vontade de atravessar. Eu espero, né? Eu tenho clamado a Deus e me posicionado para a eternidade. Muitos me chamam de louca ou religiosa, mas definitivamente eu entendi que se eu quero ir para a eternidade, eu não posso ter associação com qualquer um. Eu não posso andar com qualquer um. Então, eu me converti há 27 anos atrás. 27 anos atrás, eu cheguei na igreja com 3 filhos, cada um de um pai, noiva de uma mulher. Eu me converti na Assembleia de Deus. Então, quando eu chegava na igreja, o pastor falava assim: olha, vocês não podem sentar juntas, né? Vocês se separam. E aquilo me incomodava até. Eu falei assim, mas olha, a gente obedece. Mas eu queria uma palavra na Bíblia, né? Porque eu vi seu testemunho um pouquinho ontem, assim, que você foi dançarina e tal. Quando a gente vem do mundão, a gente é radical também. Não dá para ser meio termo, sabe? Eu servia com tanta excelência o outro lado, por que eu não vou fazer excelência para Deus, que é o tudo, né? E eu só queria que alguém me mostrasse na Bíblia que aquilo que eu estava vivendo era pecado. Que Deus não gostava daquilo. Gente, até música cristã eu cantava para aquela mulher, né? Você é tudo que um dia eu pedi. Olha só que doideira, que maluqueira, né? Que falta de conhecimento. Então, como ninguém falava comigo e eu queria conhecer aquele Deus porque eu estava cansada da vida, me faltava algo. Porque quem é Então, peraí. marcado... Um pouquinho, deixa eu entrar no clima aqui do teu depoimento. Você já começou a contar seu depoimento, calma. Já. Vamos falar agora ainda 2 versículos, que é a base do que nós vamos tratar aqui para as pessoas, para as Ok. meninas, tá chegando aí, ter um entendimento, né, acerca do que a gente vai falar e abordar aqui, para tudo se encaixar, amém?
que o Espírito Santo Amém, nos Dri. dirija. Olha, em Romanos, capítulo 12, eu amo essas passagens de Romanos, capítulo 12, verso 1 ao 12, vai dizer: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amodem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de transformar, né? De experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, vai dizer: porém, vocês, porém, são geração eleita, Ah, sacerdócio, amém. nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nesses versículos, a gente vai ter várias chaves, várias Sim, situações, né? Mas, enfim, vamos falar aqui o que significa eleitas, né? Eleita significa fazer parte do povo escolhido de Deus em Jesus Cristo e que renovar, né? Que reinaremos, na verdade, que nem reinaremos com Cristo sim, na eternidade, né? Que é nesse céu. Então, hoje, o evangelho, graças a Deus, está sendo pregado, alcançando nações, né? amém. Louvado seja Deus por isso. Vários idiomas estão sendo, né, alcançados, né? Pela disponibilidade das pessoas e o Espírito Santo trabalhando, né? Ele não para. Continuadamente ele está trabalhando para convencer as pessoas, né? Sim, Mas, infelizmente, muitos têm vivido um evangelho de acordo com as suas vontades, sim, principalmente quem é influenciador. E aí é um perigo, por quê? Porque prega o falso evangelho. Eu mesmo já vivi esse falso evangelho, né? De crer que você servindo ao mundo e servindo à igreja, você está né, na boa. sim, Você está correto, você está certo. Mas não é isso. Quando a gente lê a palavra de Deus, a gente recebe as orientações certas, a gente é liberto, né? A sim, gente recebe o conhecimento da verdade, né? E a primeira coisa que a gente deve fazer realmente é buscar esse conhecimento da verdade e não esperar que pessoas humanas venham a nós dizer esse conhecimento, porque isso é sim. perigoso, principalmente hoje em dia, né? Ó, Ou como tá a situação realmente muito difícil nas igrejas. Não importa se é igreja nova, se é igreja antiga, né? O importante é a gente saber o que está sendo pregado ali. Será que é a verdade que está sendo pregada ali? Será que estão falando ali a palavra de Deus? Às vezes as pessoas pregam a palavra de Deus com duplo sentido. sim, Sentido dos líderes, de uma liderança, trazer as pessoas ali, ó, presas ali para ele. Né? Infelizmente, eu digo isso porque eu vivi já, né? Então a gente tem que ter muito cuidado quanto a isso. É por isso que é importante a gente se libertar disso e ter o conhecimento da palavra de Deus. O Espírito Santo, ele nos revela, ele revela a nós. Não é, tem essa aqui, mas se eu faço parte de uma igreja, eu tenho que fazer, né, uma escola. Claro, é bom, né? Ter conhecimento como escola é bom, mas cuidado. Porque eu também já busquei esse conhecimento e às vezes é enrolação, tá? Tem cuidado, né? É bom a gente abrir os olhos espirituais para que você creia que é Jesus que faz a obra, né? O cristocêntrico deve ser Jesus, não é a placa de igreja, não é a sim. liderança, não. É Jesus. É Ele que nos liberta, é Ele que nos dá o conhecimento. É o Espírito Santo que trabalha em nós, né? E agora eu falo que a Mari tem um testemunho de vida muito forte, impactante, sobre a quebra de grilhões, né? E significa que o quê? Romper, né? Romper o que estava ali afastando, né, do propósito de Deus, né? Os cativeiros, que às vezes as pessoas não têm esse entendimento. Cativeiro é cativeiro, mas né, nem todas as pessoas sabem realmente de fato que é um cativeiro. Cativeiro é algo que te prende, né? Que te amordaça, né? Espiritualmente, né? É algo que você está preso ali, você não consegue se libertar. Às vezes é um vício, né? Um cigarro, um álcool, às vezes é um relacionamento, tóxico, claro, né? Às vezes é as emoções, você está presa às emoções. Enfim, tem vários tipos de cativeiro, né? Mas eu queria só trazer esse entendimento para vocês verem, né, o alinhamento do que a gente vai seguir agora. E eu vou deixar agora com a Mari, amém? Pode continuar. Amém. Você começou com Romanos, eu amo Romanos. Porque onde eu parei, eu falei, pai, eu preciso de resposta.
E hoje, todo lugar que eu vou, eu começo com o Romanos, que é Romanos 1,16, que eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de salvação de todo aquele que crê. E eu criei, por isso eu fui salva, sarada, curada e liberta para a honra e glória de Deus. Então, não tem que ter vergonha, que eu não vou falar nada da Mary. O que eu vou falar é do poder do Evangelho, quando a gente deixa Cristo, né, literalmente guiar nossos caminhos. Então, eu comecei a perguntar, eu falei, Deus, me responde. Eu preciso de uma resposta sua. E geralmente, quando Deus fala comigo, é quando eu estou fazendo faxina na casa. Porque eu acho que quando eu estou oxigenando o cérebro, aí tá bem à vontade, né? E aí eu estendendo roupa e eu vi aquela voz assim: vai lá em Romanos. E eu falei, hã? Aí abri Romanos, tá lá. Que ele tinha nos entregado as concupiscências da nossa carne, né? Que o homem se tornou amante de si mesmo. E eu falei, eu amante de mim mesmo. Eu comecei a chorar no meu quintal. Porque eu não abri a palavra, ele falou. Aí eu entrei em casa, fui ver o que eu estava ouvindo. E aquilo mexeu muito comigo. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Eu, amante de mim mesmo. Esse amante de mim mesmo, no meu entendimento, veio quando eu me masturbava. Então, eu estava sendo amante de mim mesma. Eu estava me satisfazendo eu mesma. Né? E isso não é ministrado em igreja nenhuma, ninguém fala. Mas na Bíblia, quando fala bem assim, levantais a mão santa. Aí eu falei assim, nossa, agora eu entendi. Que mão santa é essa? Que ali Deus começou a tratar comigo. E eu falei assim, meu Deus, eu não posso fazer nada, eu tenho que entregar tudo. E aí ele me direcionou para eu ler Apocalipse. Eu acho que eu tinha uns 4 dias, por aí assim, poucos tempo de convertida. Eu fui estudar Apocalipse. Aí Uau. quando eu me deparei em Apocalipse 21:8, 22:15, que fala que quem vai ficar para trás? Quem vai ficar para trás? Algumas versões dos abortistas, os suicidas, né, que faz aborto e tal, os abomináveis, algumas versões têm homossexuais, os mentirosos, os alcoólatras, os idólatras, os feiticeiros, e muitos cristãos também. Em Pedro fala que tem muitos cristãos que fazem oração como se fosse feitiçaria. E às vezes a gente acha o cristão, o santo, né, que é só os espíritas, os bruxos. Não, tem muito cristão aí, feiticeiro, que a gente sabe que faz umas orações que só a graça de Deus. E com aquilo dali eu falei assim, e agora? Como que eu vou trabalhar para liberar isso tudo? Liberar isso tudo que eu gostava, né? E eu falava assim, meu Deus, me dá sabedoria. Eu tenho uma Bíblia que ela é destruída, mas eu fiquei inteira, porque eu colocava a Bíblia aqui, eu colocava a Bíblia aqui. Eu falava, pai, vivifica a tua palavra em mim, porque eu quero ser a mulher que o Senhor sou eu que eu fosse. Eu não nasci alcoólatra, eu não nasci drogada, eu não nasci bissexual. Eu quero saber onde eu me perdi. E ali, o que eu fiz? Você não nasceu num lar cristão. Assim, que prega. Não, o meu lar era caótico. Minha mãe católica, meu pai espírita, bruxo mesmo, fazia aqueles Kardecista, trabalhos. Não, bruxo mesmo, de feiticeiro. umbanda mesmo, né? Fazia aqueles trabalhos pesados. Então, eu fui criada assim. Mas mesmo na minha infância, como a minha mãe era muito católica, muito religiosa, tinha aqueles cultos nos lares, dias dos santos, né? Das Nossa Senhora e tal. Aí me Miss. vestia as missas de anjinho. Eu chorava o tempo inteiro porque eu não queria ficar em frente à imagem, sabe? Já tinha algo dentro de mim. Já tinha algo dentro de mim. E com certeza já tinha, porque está escrito que ele me ungiu no útero da minha mãe, né? Ele me ungiu no útero dela. Então, eu falei assim, gente, se eu estou conhecendo Deus, eu também preciso conhecer o outro lado, porque ele existe, ele é real. Então, eu me matriculei no curso da Neuza Etioquia, que é a libertação. Fiz durante um ano. Durante um ano, eu falei, meu Deus, que loucura! Você estava falando aí, né, de vícios, de cigarro, de álcool. E nesse curso veio um livro para mim,
como deixar o homossexualismo. E lá falando que os espíritos, eles se alimentam por cheiro. Então, aí quando eu li aquilo, eu falei, eu tô aqui para alimentar algum demônio, eles vão morrer de fome. Eles vão morrer de fome se depender de mim. Então, eu comecei a estudar, né, o lado negro, né, o espiritual de Satanás mesmo, e a equipe dele, porque eles são hiper organizado, e comecei a dar uma caminhada com Deus. É fácil? Não é fácil. Mas nesse Eleitas para o Céu, eu queria Deus. E eu quero lá na eternidade. Desde que eu me converti, eu tinha essa convicção comigo. Então, em Apocalipse, quando fala, né? Quem vai ficar para trás, o lago de enxofre, não vai conseguir entrar de jeito nenhum. Eu falei, eu precisava tirar o álcool, eu precisava tirar a mentira da minha vida, porque eu vivia também uma mentira, inventava um monte de mentira para sustentar aquilo, porque hoje está tudo aí liberal, na minha época não era liberado, era tudo escondido, né? Então eu tinha que mentir muito, e para tirar a mentira foi a pior coisa da minha vida, porque mentira era natural, mentira era a coisa mais natural, tudo era mentira, né? Tudo era mentira. Então eu falei, bom, então eu tenho que trabalhar essas etapas em mim. Porque de todos, senão a gente não dá conta, é muita coisa para um ser humano. A gente fala que é fácil. Não, é um trabalho. A fé é persistência. A salvação, ela é diária. Essa história de uma vez salvo, salvo para sempre, ai, quem dera se fosse, né? Quem dera se fosse. Então, esse ir para o céu tem um pré-requisito. E até hoje eu fico nesse pré-requisito. O que eu tenho que deixar? O que eu tenho que jogar fora? Você citou aí 1 Pedro, que estava anotado aqui que eu ia falar. Quando Deus falou que eu era eleita, sacerdote real do Sião, eu toda imunda, né? E que ele me escolheu para proclamar o evangelho, eu falei, eu tenho um dono, porque uma propriedade tem um dono, né? A gente, aqui na Europa a gente tem seguro de casa, aí no Brasil também, na Alemanha, né? Tudo tem seguro. Eu falei, gente, eu tenho um dono, então esse dono vai cuidar dessa propriedade. E eu chorava, eu falei, pai, eu gosto, tá difícil, mas me ajuda. Eu quero sair daqui. Eu quero sair daqui. E nesse curso da Neuza Antioquia, teve um momento esclarecedor que eu fiz faculdade de teologia, nunca tinha ouvido aquilo, dos divórcios espirituais. No último dia do curso, eu falei, divórcio espiritual? Então, e ela pegou uma folha amarela e uma branca, colou uma na outra e fez assim, né? Assim. Então, a parte da amarela ficou na branca e a branca na amarela. Ela falou assim é o relacionamento sexual. Um transfere para o outro. É alianças de sangue, né? No ato sexual. Então, vários casamentos têm sido fracassados porque não desfizeram essa aliança, não fizeram cortar esse pacto, esse divórcio espiritual. E pediram para a gente ficar em jejum uma semana, né? E fazer uma lista das pessoas que eles iam trabalhar. Né? Cada um ia ser atendido por um pastor. Aí eu fiz minha lista, claro, né? Eu fui fazer minha lista e foram muitos homens, muitos homens. O pastor ficava assim, nossa, o céu tá em festa, nossa. Aí quando chegou no último, eu já não aguentava mais, minha irmã, de onde você saiu? Eu falei, pastor, não acabou, agora é a lista das mulheres. Ele falou assim, não, eu não consigo. Ele chamou uma pastora, porque ele não conseguiu terminar aquela oração, porque era muita coisa. Eu fui alcoólatra, frequentei o AA, já tive 2 comas alcoólatra, de alcoolismo, né? E depois que eu fiz aquela oração, eu sei ela até hoje, porque eu repeti tantas vezes que não deu para esquecer, né? E dali eu consegui ter força para assim, ter entendimento do que é o mundo espiritual. O que Satanás faz com a nossa vida? Como ele brinca. E o povo, e a gente cai igual uns abobados, né? Por falta de conhecimento. Então eu falei, então eu quero conhecimento. E uma amiga minha virou e falou assim: olha, estuda a palavra para você não ser enganada. Para você não ser enganada. E foi o que eu fiz. Comecei a estudar a palavra. Só que quando a gente estuda a palavra, a gente é confrontado. E muitas igrejas, não todas, mas muitas igrejas não estão preparadas para receber um homossexual,
uma prostituta, um alcoólatra, um drogado, um adúltero, um espírita, um católico. A igreja ainda não está preparada por causa do jugo. Então, nesses 27 anos, Adriana, eu mudei de muitas igrejas, muitas igrejas. Uau! Por quê? Por quê? Bora lá. Vou ter que colocar o óculos agora. Tem vários porquês. Mas mas eu fui perguntar a Deus, eu falei, Deus, eu quero o Senhor. E eu acredito que o evangelho não é isso. Então, ele foi me dando revelações através da palavra dele, que é meu sustento até hoje, né? Então, lá em Provérbios 6, 16 e 19, 6 coisas o Senhor aborrece, e a sétima, sua alma abomina: olhos altivos, línguas mentirosas, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama, projetos iníquos, pés que se apressam ao correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. Então, eu sempre fui muito transparente, né? Muito transparente, muito falante. Então, tudo que eu confessava era usado contra mim mesmo. Então, o que as lideranças faziam? Que eu ouvia e que chegava no meu ouvido, não só comigo, com outras pessoas. Isso acontece aqui na Europa ainda. Não fala com fulano, não fala com ciclano. Ó, fulano é assim, assim, assim. Então, lendo a Bíblia de cabeça para baixo, né? Em vez de amar a pessoa, orientar, porque o papel de um pastor é orientar e abençoar. Não é amaldiçoar e manipular, não. Então, eu tive que ser muito perseverante, porque o que eu mais ouvia, não ande com ela não é confiável, ela vai cantar seu marido, ela vai cantar sua esposa, ela não é confiável. O que eu mais ouvia, ela não é confiável, ela não é confiável. E eu me agarrei. Então, o que eu fiz para a Mary não morrer? Eu tenho uma cartolina até hoje, que de estações o Senhor pede para eu mudar os versículos. Então, quando vinha a perseguição, eu olhava, está escrito isso ao meu respeito. Isso não é verdade. Isto não é verdade. Então, eu tive que realmente guardar o meu coração e guardo ele até hoje. Guardo ele até hoje. Eu não brinco com a minha vida, porque ela é muito preciosa para o Senhor. Ela é muito preciosa, muito valiosa. Não só a minha, a de vocês também. E nós não podemos brincar. Então, esses olhos altivos, esses líderes mentirosos, sem escrúpulos nenhum, sem escrúpulos no que mata, como está lá em João 10:10, que o ladrão veio para matar e roubar e destruir. Lá não fala que é Satanás. Não é Satanás. O que esses pastores fazem? Ele te destrói sua reputação, que ele não pode mandar você embora, ele te destrói. Aí você fica para baixo. Aí ele te rouba a sua alegria, a sua paz, você passa a ser criticado, perseguido, abandonado, porque todo mundo sai do seu círculo, né? E quem está destruído, arrasado, o que eles fazem? Mata. Foi isso que Deus me mostrou. Então, cada lugar que eu passei e que acontecia isso, o Espírito Santo falou assim, eu estou guardando você. Mas acreditar na palavra de Deus e achar que Deus está guardando a gente é doloroso. Eu estou quebrantada porque esse eleitas para o céu é muito mais além do que a gente imagina. E eu estou falando hoje, porque eu sei que essa live vai ficar gravada, para você que está sendo perseguido, humilhado, caluniado. Ei, dê glória a Deus, sabe por quê? É uma chance de você subir um degrau e sair dessa liderança tóxica. Porque um líder doente gera liderados doentes. Não é isso que está na Bíblia. A Bíblia nos ensina que ama o teu próximo como a ti mesmo. O que eles estão fazendo? Eles estão amando o próximo com o amor deles. O amor doentio, o amor com olhos altivos, um amor de calúnia, um amor de isolamento, de suicídio. Então, é esse amor. E o evangelho não é esse. Eu tenho um conhecido aqui, que é um grande amigo do meu filho. Eu fui falar de Jesus para ele. Ele falou assim, Mary, olha, Mary, eu amo a sua vida, aprendi a respeitar a sua vida, só que eu fui roubada por 2 pastores aqui em Lisboa. Eu não quero nem saber de igreja. Aí eu falei, deixa eu te falar uma coisa. O evangelho não é isso. O evangelho de Deus, ele é amor. O evangelho do Senhor é justiça.
O evangelho do Senhor é reconciliação. O evangelho do Senhor é amor, misericórdia. Quer conhecer um discípulo de Jesus? Não é esse que fala em línguas, que ora, né? que faz, que acontece barulho. Não. É aquele que ama. É o amor, é o discípulo do amor. Se você vê alguém que tem amor, esse é um verdadeiro discípulo. Então, o que eu procurei, o que eu procuro esses anos todos, é andar em amor. É fácil? Não. Parece que a gente anda em contramão. Mas eu sei que o caminho que eu quero chegar, o meu foco, é encontrar o meu pai. Ele dizer, vem, filha amada. Porque eu falo com meu marido assim, eu falei assim, Fran, esse povo está brincando com as vidas. Quantas vidas estão fora da igreja, desistiram do evangelho? Quantos pastores se suicidando? Quantos líderes com abuso sexual dentro de igreja? É tanta coisa. É muito triste. É muito triste, é muito forte, mas vamos voltar para a palavra, que ela é mais gostosa. Né? Deus, ele é amor. Deus é aquele que cura, que salva, que dá vida e vida eterna. Então, eu tenho procurado para ser eleita para o céu, nesse requisito. Hoje a mentira não faz parte da minha vida. O homossexual, bissexualismo não faz parte da minha vida. Quando eu achei que eu estava pronta para ter um homem, que eu tinha que mostrar para a sociedade que eu era muito assediada, né? Quando eu era mais nova, era muito bonita, fui Miss lá, Miss Espírito Santo e tal. Eu achava que eu estava pronta, que eu fui. Só que eu trabalhava no banco e eu falei, agora também não vou trabalhar mais no banco, não. Vou pedir conta, vou ser Miss, vou seguir carreira de modelo e tal. Só que eu pedi conta no banco, demorou ser chamado. Quando eles me chamaram, eu estava de 6 meses de gravidez. Então, eu perdi o emprego e perdi a oportunidade lá, que eu achava que era tudo, né? Uhum. E eu tive que fazer uma escolha. Tive que fazer escolha. Todo dia a gente tem que fazer uma escolha. Escolher aquilo que Deus está propondo para nós. Todo dia eu agradeço a Deus por esse fôlego de vida. O fôlego de vida é um presente. Porque 3 anos atrás eu tive uma trombose, fiquei na UTI, quase morri. Nossa. E então, quem passa, eu passei pelo corredor da morte. Então, se eu era radical, agora eu sou mais radical ainda. Eu não diria que eu esteja chata, não. Eu digo que eu estou na melhor fase com Deus. Na melhor fase com Deus, na transparência. Eu queria dizer para as pessoas que estão passando ou já passaram, né, ou talvez possam passar por essa situação de confronto, né, dentro das igrejas ou em qualquer outro lugar, né? Vamos ampliar, vamos colocar em outro lugar, porque eu já passei por vários problemas no trabalho também. Quando eu morei no Brasil, eu tive muitos problemas com liderança, né, no trabalho, e as pessoas eram terríveis. Mas, enfim, acho que é um ditado popular, né? Fazer do limão uma limonada, né? E eu procurava muito fazer isso, né? Olha. Não especificamente com as palavras, né? Como eu falo, mas eu consegui, assim, eu não conhecia ainda a palavra de Deus, mas eu sempre olhava para frente e tava nem aí mais e tentava esquecer e pronto, e vida que segue, né? Mas a gente tem que lembrar que para a gente gerar um testemunho, a gente não vai contar de alegria, a gente vai testemunhar com vontade chorando, gente. Não Às é? vezes a gente esquece disso, a gente não quer. A carne não quer contar testemunho Sim. chorando, né? Não é romântico contar o testemunho chorando, né? Quem quer? Não. Quem quer Não é? gerar algo chorando, gerar algo passando por uma prova? Ninguém quer. Verdade. Mas Verdade. todas as pessoas que contam um testemunho têm que contar algo que venha nessa perspectiva, gente. Sim. E não Tiago, pode, que eu falo que testemunha não tem palavras bonitinhas, é real, é fato. O evangelho, eu falei assim, pai, eu não quero ser mais um com palavra bonitinha, não. Então, o senhor pediu para eu falar, eu falo e e dou outra liberdade. coisa, às vezes a pessoa fica se vitimando, sabe? Pois. Por que Sim, aconteceu isso comigo? Porque eu não sim. merecia. Ó, não tem Uma pessoa paciência, não tem passado, paciência. né? Não tem paciência. Ó, e nunca joguei culpa no diabo. Tudo foi a nossa escolha. Deus nos deu livre-arbítrio. Então, A gente eu tem que olhar escolhi. para nós e olhar o nosso caráter. Será que o nosso caráter não está sendo provado? Ó, Deus não quer não provar o é nosso caráter, gente? A gente tem assim. que olhar para isso E, também. Primeiramente, claro, apontar assim, eu só vejo o povo nas redes sociais
nos eventos cristãos, dizendo assim, aponta pra tua amiga, aponta pra não sei pra quê. Não, querida, a gente tem que apontar Não, pra olha mim. para mim, É pra ó. gente. Aham. Esse eleitos para o Eu céu. fico, ó, mente, É. né? Esse eleitos para o céu mexeu a semana toda. E eu fui para o Salmo 139, Pai, vê se há em mim algum caminho mal. A gente só vai dar conta de algo bom pro Senhor quando a gente é provado, quando a gente é amassado, quando a gente é É, tolhido. A palavra em Dri. Tiago 1, capítulo 1, verso 3, vai dizer que, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, gente. A gente esquece Sim, disso, né? Em Gálatas vai dizer, e não nos cansemos de fazer o bem, pois o o tempo bem. certo colheremos e não desanimemos, né? Tem que Sim, fazer as coisas com perseverança, porque senão sim. nada vai acontecer. E às vezes a gente também não vai achar que aquilo ali valeu a pena, que foi. Sim. Não! Tudo E que Deus nos coloca como situações de adversidade é para a gente passar aquilo ali, é para a gente com realmente, certeza. é para a gente ver que a nossa fé está sendo fortalecida, está mudando, tá Olha, ô, subindo Dri, de eu nível, né? louvo a Deus por cada perseguição, por cada calúnia, por cada perseguição. Me fizeram subir um degrau para procurar o meu pai. Hoje eu tenho um pai que tá lá tá 24 horas, tá 24 horas ele tá lá. E uma resposta que ele me deu, que é isso que me sustenta até hoje, porque de vez em quando tem uns engraçadinhos, mas olha, é o problema deles, né? Apocalipse 3:8 fala assim: conheça as suas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Ninguém pode fechar. Que tem pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Gente, eu amo essa passagem, sabe por quê? Deus, ele é tão lindo, porque naqueles dias maus, porque ninguém está livre dos dias maus. Todos nós estamos expostos aos dias maus. Mas quando vem os dias maus, o que me conforta é quando Deus fala assim: eu sei que você não é forte, mas tenho visto teu esforço me obedecer. Então, continua, minha filha. E quando ele pede para a gente guardar a nossa coroa, né? É o quê? É a verdade, é tudo aquilo que ele tem nos confiado de verdade, de princípio, que é a palavra dele. E quando eu entendi isso, Dri, quando eu entendi isso, eu parei da sofrência, que foi quase, vai fazer esse ano, faz 3 anos que eu quase morri, né? E eu tive eu tirei o útero, o ovário, e depois de uma semana, eu aqui em casa comecei a sentir falta de ar. E algumas pessoas falam assim: é frescura, você é muito delicada, você é muito não sei o quê, não sei o quê. A minha filha caçula falou assim: mãe, vamos para o hospital. A senhora não é fresca, mãe. Eu acredito na senhora, a senhora não está bem. Eu falei: não, eles devem saber, porque eu sou muito dengosa mesmo, eu sou dengosa. E deixei. Até que um dia, Adri, eu acordei 5 horas da manhã e com a dificuldade de respirar, coloquei a mão do meu marido e falei assim: Fran, ora por mim, eu não estou conseguindo respirar. Ele orou na fé dele e falou assim: bom, posso dormir porque eu já orei, tá feito, né? E ele dormindo igual um anjo, e o negócio piorando, piorando. E eu coloquei a mão nele e falei: bem, se me leva para o hospital. O ar tá acabando, eu não tô conseguindo, menina. Aí eu chamei a minha filha, ela veio, me ajudou a trocar de roupa, porque eu comecei a ficar nervosa. E ele me colocou de pé, tinha uma amiga aqui, ela colocou já uma cadeira no elevador. Aí falou assim: bom, se você cair, tem uma cadeira, né? Quando eu estava pronta e meu marido me colocou de pé, meus braços foram para baixo. E meu marido falou assim: me ajuda a chegar no carro, você é forte. Uau! Eu ouvi a voz assim, meu ouvido: se você for para o carro, você vai morrer. Chama uma ambulância, você precisa de oxigênio. A pouca força que eu tinha, eu bati no peito do Francisco e falei: Fran, Deus disse que eu estou morrendo. Corre, chama a ambulância, eu preciso de oxigênio. Ele ficou em choque, todo mundo ficou em choque. A minha filha deu um grito: Chico, minha mãe está morrendo! E tem uns bombeiros aqui próximo, graças a Deus. Ele foi correndo no bombeiro porque ninguém atendia. O 112 aqui, ninguém atendia. E a minha filha: mãe, não deita. Aí eu fiquei sentada com a cabeça assim nela. E ela ficou orando em mim.
E ela falava assim, a senhora não vai morrer, mãe. A senhora não vai morrer. E tinha uma amiga minha, uma missionária que eu respeito, gosto muito dela. Eu falei, pelo amor de Deus, eu tô morrendo, tenho espírito de morte, ora! Aí ela foi, levantou um clamor, repreendendo o espírito de morte. Os bombeiros chegaram. Olha, ia ser meu último suspiro. Quando eu fiz assim, o homem, tuf, eu já tava com a boca roxa. Aí eles brigaram com todo mundo, porque que demoraram chamar, porque se demorasse mais um segundo, não tinha mais ar, não. Aí fui para a ambulância. Quando eu cheguei na ambulância, a enfermeira falou bem assim: a senhora tá bem? Eu olhei para um lado, para o outro e falei: bom, Deus disse que não era para eu descer com meu marido, que eu precisava de oxigênio. Eu estou com oxigênio. Eu falei: tá tudo bem, tá tudo bem. E aquele barulho, aí fui para o hospital, cheguei lá. Aí a médica falou assim: olha, eu tenho duas notícias, uma boa e uma ruim. Eu falei: me conta a ruim primeiro. A ruim você vai ficar internada. E a boa é que a gente sabe o que a senhora tem. Eu nem sabia o que era embolia pulmonar, não sabia. Aí e começaram, né? Enfia a agulha aqui, enfia aqui, enfia aqui, enfia aqui. E a médica colocou aquele aparelho para dar choque no coração, que eu esqueci o nome. E ela Você falou tem bem assim, parada cardíaca? aham, é. Aí ela virou e falou assim: olha, nós vamos levar ela para UTI, esse aparelho vai ficar no meio das pernas dela, porque corre o risco do coração dela parar antes de chegar na UTI. E eu falei: Não. ah, não. Eu não vou ficar com essa última palavra. E a pouca força que eu tinha, mas eu estava com oxigênio, eu levantei minha mão na maca. Eu falei: Jesus, não tem cola, não tem como pedir. Eu falei: Senhor, me ajuda em nome de Jesus. Vê uma música para mim, que eu nunca cantei. Aquela música é: deixa eu te usar para curar, porque quando eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar, Uau. apesar dos passados, das decepções. Eu te chamei. Eu comecei a chorar na maca, com a mão levantada. O enfermeiro falou assim: senhora, a senhora pode baixar a mão? Eu falei: não, eu preciso dela aqui. Eu preciso dela aqui. Entrei na UTI, aquela parafernália, enfia oxigênio, então, e um monte de agulhada. Tinha 11 enfermeiros, um médico de Pessoa sem plantão. espada. Sim. Aí o médico chegou e falou assim: olha, a senhora está no estado grave, a senhora corre o risco do seu coração parar a qualquer momento. A senhora, durante 6 dias, não vai poder mexer. Vai ficar ali na cama, igual estátua, por causa do coração. Eu falei: eu não vou ficar com essa última fala. Aí eu falei assim: doutor, grave para mim é não entrar no hospital. O hospital está em greve e eu subi. Grave para mim é não ter um diagnóstico que eu tenho. Grave para mim é eu não ter medicação. E olha para a Fernália que eu tô toda medicada, toda furada. Grave para mim é não ter ninguém para cuidar. Eu tenho 11 enfermeiros para cuidar de mim. Eu falei, doutor, eu não posso morrer. Eu preciso, eu vou lançar um livro. Ali eu caí a ficha que eu precisava contar minha história para o mundo. Aí ele falou assim: a senhora faz o quê? Eu falei: eu sou missionária. Eu nem tinha sido ungida missionária, ainda já comecei por que eu nunca queria. Na hora do corredor da morte, meu filho, você quer tudo. Aí eu falei: sou missionária. Aí ele virou para os enfermeiros e falou assim: olha, essa Missionária, mulher não vai morrer aqui. escritora e por aí Hã? vai. Aham. Serva do Senhor. O meu nome é separado, é Rose e Mari separado. Aí ele falou: como a senhora quer que te chama? Eu falei: eu vou matar essa Rose, essa frustrada, essa almática hoje. Eu falei: Mary. Aí eles começaram a me chamar de Mary. Ali eu tomei posse do Mary, a Rose ficou lá, a Rose morreu aquele dia. Eu matei ela. Eu não morri, mas matei a outra, olha. Ali fiquei 6 dias naquela UTI, evangelizando, eu ficava orando, ninguém morreu naquela UTI. Eu falei: Deus, ninguém vai morrer aqui não, pai. Depois eu fiquei mais 11 dias na enfermaria. E os enfermeiros falavam assim: eles cuidavam de mim, eu nunca fui tão bem cuidada. Eu falo, sabe, Dri, que tudo que eu plantei na minha vida, eu colhi naquele hospital. Eu colhi naquele hospital. A mulher me chamava de tia que fornecia comida, né? Que ela vinha assim, parecia até: o que você quer comer, Mary?
Eu falei, eu não aguento essa comida portuguesa, ainda mais sem sal. Eu falei assim, olha, o meu problema é no pulmão, não é no meu estômago. Eu preciso de pão, eu preciso de salada, carne e gelatina. Não me traz sopa, não me traz comida. Não, 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 não. Aí, então, eu saí de lá, decidida a realmente escrever um livro. Já no hospital, eu falei, quando eu peguei o telefone, liguei para o meu filho, eu falei assim, filho, eu já liguei, mandei uma mensagem para a editora. Ele, mãe, a senhora nem saiu do hospital. Eu falei, tem que ser, tem que ser, tem que ser. E o nome desse livro é Em Busca, a Verdade que Me Libertou. Que verdade foi essa? Foi da palavra. Porque se dependesse desses homens com olhos altivos, esses homens caluniadores que se dizem pastores, se dependesse deles, eu tinha voltado para o mundão. Eu teria voltado para o mundão. Então, e nesse livro eu conto toda a trajetória, né, das perseguições, das humilhações, do cair, do levantar, porque não é fácil sair do alto, não é fácil deixar um pecado sexual, mas a perseverança, o que eu mais fiz foi buscar o Senhor. E toda vez que essa palavra vinha, eu sei que você não é forte, mas eu tenho visto o seu esforço me obedecer. Eu falei, eu estou alegrando o coração dele. Então, cada vez que eu dizia não para o pecado, eu alegrava o coração do meu pai. E esse livro foi um desafio. Eu perguntei para os meus filhos e para o meu marido, eu falei assim, olha, não é nada light, né? É jogar sujeira no ventilador mesmo. Mas eu preciso. E todos eles falavam assim, olha, ajuda quem precisa ser ajudado. Eu falei assim, mãe, a senhora foi a melhor mãe do mundo. A senhora arrebentou com a vida da senhora, né? Mas a senhora é a melhor mãe do mundo. Então, foi o que eu fiz. Eu lancei um livro, esse livro, A Verdade que Me Libertou, o ano passado, que fez um barulho no Brasil, está disponível na Amazon. E esse ano eu lancei o meu segundo livro, O Desapego. Eu estou apaixonada, encantada com esse livro, porque o outro só fala de coisa pesada, mas no final tem um milagre, o meu casamento, né? Essa fase que hoje eu estou com Deus. Mas o desapego, ele só fala eu e Deus. Tudo que eu tive que me desapegar. Eu tive que me desapegar porque quando a gente chega na igreja, a carência é tão grande de ser aceita. Parece que você faz qualquer coisa para ser aceita. Eu falei, ó, aí me desapeguei, né? O ano passado eu fui para o Brasil e Deus me ensinou a me desapegar da nação, dos meus filhos que estão lá, da minha neta que está lá, do meu pai que está vivo, porque eu sofria muito aqui do outro lado do oceano. Ah, eu não quero ficar aqui. Ah, não é isso que eu quero, né? Nasceu o desapego dentro do trem Vitória Minas. E ali eu comecei a escrever. Eu e Deus. Então, cada capítulo, são 30 capítulos, fala da minha trajetória, eu e Deus. Como é que eu fui me desapegando de amizades tóxicas, de pessoas que me manipulavam. Eu vivia rodeada de pessoas, eu não conseguia ficar sozinha. Hoje eu amo ficar sozinha, eu e o Espírito Santo, né? Eu nunca estou sozinha, porque é eu e ele e eu, é bom demais. Ele hoje é suficiente na minha vida. Então, de amizade tóxica, de lugares onde eu não sou bem recebida, nem passo na porta. Pode me chamar que nem passo na porta, né? Porque até Jesus hoje é rejeitado, mas vai no final o eleito para o céu vai ser quem? Quem o amou, quem o amou, quem Quanto fez tempo tudo que que está você, lá. vou perguntar, quanto tempo que você, digamos assim, recebeu o novo nascimento? Tem 27 anos, mas que eu Uau. me posicionei, que eu fui liberta do bissexualismo, do álcool, tem 24 anos para a honra e glória de Deus. Uau. E quando eu comecei a falar que eu estava com 3 filhos, quando eu aceitei Jesus. Então, quando eu achei que eu precisava de um homem, apareceu o pai da minha filha, eu achava que eu precisava de um homem, que a sociedade cobrava e tal. Ai, fiquei casada com ele 3 meses. 3 meses. Nossa. 3 meses. E pronto, eu falei, pronto, é mais uma história, bora lá. Um dia eu choro nessa dor de ser mãe solteira de novo. E agora não é hora de chorar. Um dia eu choro, né? Então, eu fiquei sozinha 9 anos. E como eu vim parar em Lisboa, o meu filho foi convidado para jogar aqui. Ele era menor, eu tinha que assinar um documento. E eu tinha acabado de morar
ir para um lugar nobre na cidade de Vitória. 2 apartamentos por andar, aquele varandão, sala, piscina, carro zero. Tinha passado na faculdade de teologia. Tinha passado também, tinha sido eleita deputada estadual lá em Quê? Vitória. Amo política também. Justiça é nós. E aí eu falei, porque eu precisava de carimbo. Eu amo trabalhar em presídio, essas coisas, eu precisava de carimbo dos políticos. Eu falei, gente, vou entrar no político sem o mesmo carimbo, me libero e vou fazer a vontade de Deus. Sabe? Então, aí eu vim embora no melhor fase da minha vida. Eu ofertei tudo que eu tinha na minha casa. Tudo. Não vendi nada. E todo mundo, você é doida? Você está indo para um lugar que você não conhece? Aí eu falei assim, gente, eu tenho uma passagem em Romã, em Coríntios, no rodapé, que fala bem assim, que a oferta tem 3 benefícios. Você chama a atenção de Deus, você é abençoado e você ganha um intercessor se essa pessoa entender o propósito da oferta, né? Então eu ofertei toda a minha casa porque eu não sabia o que eu ia. Deixa eu não passar dessa parte aí, que o negócio aqui tá pegando. Como você falou da oferta, gente, às vezes as pessoas depositam o seu olhar totalmente no dízimo. E o dízimo não é o nosso centro, que tem que chamar a atenção de Deus, é a oferta. Abra os olhos espirituais, tá? Porque é a oferta que vai falar lá em Atos que Deus está falando tremendamente de várias ofertas que as igrejas faziam. Abre os olhos para isso, tá? Porque eu já falei aqui sobre oferta, eu não dizimo, porque teve uma convidada que eu acho que falou de dízimo, eu falei, não, eu não dizimo, eu oferto. E às vezes as pessoas têm um pensamento curto, assim, que a oferta é menos do que um dízimo, e não é. Oferta é muito mais. Aí eu ofertei o meu tudo. Audrey, eu cheguei aqui em uma semana, eu estava num apartamento todo mobiliado, tudo dentro, consegui comprar um carro, consegui abrir conta, consegui minha documentação, tudo em milagre. Então, Oi? Qual foi o ano? 2012. Em Portugal. Em Portugal. Eu cheguei aqui em 2012, outubro de 2012. Aí, quando eu cheguei, fui procurar a igreja que eu frequentava, porque aqui tem dela, né? E aí cheguei e falei assim, uau, saía lá do interior, era 1h40 de comboio, mas eu ia buscar o meu Deus, louvar ao meu Pai. Essa nova estação que eu não estava entendendo era nada. Quando chegou na virada do ano, na Record, estava passando aquela. Sempre passa aquela. Como é que fala, meu Deus? Retrospectivas, né? Aí vinha aquelas músicas românticas, e eu sempre tive o hábito, igual eu comecei falando, que tenho o hábito de colocar cartolina, as palavras de Deus, os versículos que mexem comigo, que me dá vida, que eu consigo me reerguer a cada dia. E eu falava assim, Deus, eu amei não sei quem, mas o Senhor me pediu, eu dei. Eu fiquei naquele chororô. Eu falei, Pai, a sua palavra diz que não é conveniente que o homem vive só. Apreste-te o meu favor. Eu cheguei no meu limite de solidão. E fui para a igreja, levei 9 adolescentes amigos do meu filho. Fui para a igreja, fui para o culto, na virada do ano. Quando nem que eu chego lá, tinha um português, a pastora fez um movimento, ele parou no meu lado, assim. Meu marido, ele era muito esquisito, mas disse que a mulher faz o homem, né? Eu fiz meu marido. Hoje ele é um gato lindo, amo ele. Mas ele era todo largadão, todo esquisitão, muito simples. Ele é muito simples, mas um homem temente de Deus, um caráter, uma integridade. Tinha que ser ele na minha vida. Aí, naquela virada, eu ouvi uma voz. E Deus falou assim, é ele que eu tenho para você. Eu olhei assim. Eu falei, tá doido? Joguei pedra na cruz. Porque ele não era nada daquilo que eu pedia para Deus, não. Não era, não. Aí eu ajoelhei de desespero, chorei. Eu falei, Deus, eu não vim aqui nessa nação para casar. Eu quero ir embora. Eu quero ir embora. E eu estava escalada para. Aí, antes que alguém pergunte assim, né? Porque eu tenho uma irmã que ela é espírita, ela falou assim: você tem que parar com essa mania metida, fala que Deus fala com você, que Deus falou, que Deus o quê? Aí eu perguntei para ela, assim, ó, quando você está lá na mesa, lá com aqueles espíritos, eles não falam? Ela falou assim: fala. Eu falei, então Deus é maior ou menor? Ela maior. Eu falei, então Deus fala. Aí volta para cá. Então Deus falou comigo que era o meu marido.
Eu estava servindo jantar e aquela voz, e aquele homem na minha frente, de novo. E eu falei assim, e aquela voz, é ele que eu tenho para você. Eu virei para os meninos e falei assim, olha, eu tô indo para casa, eu não vou ficar. O que houve? Eu falei, eu quero ir embora, eu vou embora. Falei pro meu filho assim, vamos embora, eu quero ir embora. Aí meu filho, adolescente, mãe, agora que vai ficar bom. Eu falei, eu quero ir embora. Odri, da igreja até a minha casa no interior, era 45 minutos de carro. E eu levei 6 horas para chegar em casa. Os adolescentes dormiram, eu passei da entrada, 6 horas, 6 horas. Aquela voz, é ele que eu tenho, blá, 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 e Deus falando comigo, e eu brigando com Deus no carro que eu não queria, porque eu amava o pai do meu segundo filho, eu achava que era ele que ia ser o homem da minha vida no final, né, e tal. Menino, cheguei em casa 6 horas da manhã. Aí virei para Deus e falei, então tá bem, é ele? Então me dá uma palavra, né? Me dá uma palavra que é ele. Aí tá lá em Isaías, né? 33. E no meio dele sairá o que irá reinar. Será um rei e um sacerdote. Aí eu falei, nossa, eu gostei do rei. Do sacerdote também, agora do rei eu gostei. Aí O Deus negócio é falou quem assim, vai ungir ele, né? Quem vai não transformar. é, olha, é rei, olha, quem não quer o rei? Olha. Menino, aí eu falei assim, aí Deus falou comigo bem assim, você vai ligar para o Brasil e vai cancelar a promessa que você fez lá para o pai do seu filho. Aí eu falei, negócio, você está me pedindo demais. Mas eu sou obediente. Dói, mas eu obedeço. Porque está escrito também, se quiser ouvir e me obedecer, comereis o melhor da terra. Todo mundo quer ouvir, mas ninguém quer obedecer. Mas olha, eu aprendi a ouvir e obedecer. Ó, falou, tô lá e pronto. Aí esperei da hora do Brasil, liguei para aquele homem e falei, olha, eu preciso que você me libere da promessa que eu te fiz quando você ficasse velho, eu ia te esperar, você decidir casar comigo. Eu sou mulher para constituir família. Comecei a chorar porque eu amava aquele homem. No meu entendimento era amor, né? Mas não era carne mesmo, carência. E aí falou assim, calma, você tá liberada. Olha, chorei o dia todo. Eu falei, Deus, o que você tá pedindo, pai? Mas eu te dou, meu Isaac, olha. Aí tá bem. Passou no outro domingo, eu falei, bom, meu rei tá lá, né? Aí coloquei meu vestidinho rosa, eu odeio rosa, não suporto rosa, mas peguei um vestidinho rosa Barbiguel, vesti o vestido e falei, bom, meu rei tá lá, deixa eu me arrumar pra ele. Quando eu cheguei, menina, aquele homem com uma aliança na mão dele, e eu virei e falei assim, pronto, lascou. Eu nadei para morrer na praia, tô pecando dentro da casa do meu pai, eu olhando um homem casado, aí eu quis ir embora do culto, liguei pro meu filho, o que mora no Brasil. Aí eu falei assim, filho, compra passagem para mim que eu quero voltar semana que vem. Ele falou, mãe, ó, algo dentro de mim, mãe. Disse que é para a senhora ficar mais um tempo. Eu desliguei na cara do meu filho. Eu falei assim, não. Aí liguei para um pastor amigo meu, olha, me manda lá para Campina Grande, para a escola de ministro. Ele, o que está acontecendo? Aí eu contei para ele. Aí ele falou assim, olha, você conhece a voz do seu pai. Faz a inscrição, porque é daqui 3 meses. Vamos ver o que 3 meses, o que acontece? Desliguei também na cara dele. Não era aquilo que eu queria ouvir. Não era aquilo que eu queria ouvir. Nisso, teve um casamento na igreja, Adri. Aí eu sempre gostei de me envolver em tudo e tal. Ofertei as rosas, as flores para o casamento, para a noiva. Eu que arrumei o quarto para os noivos, né? Pedi a pastora, falei, deixa eu ajeitar o quarto para os noivos e tal. Eu estava plantando, nem sabia que era para mim, olha, mas eu colhi tão rápido, foi tão rápido a colheita mesmo. Aí, esse pastor, o pastor Isaac, ele foi tão sábio, ele virou para mim, eu ajeitando lá as flores, e ele falou bem assim, ô Mary, mulher muito burra. Eu falei, por que mulher burra? Ele falou assim, qual o padrão de homem? Deus usou ele demais na minha vida. Eu falei, qual o padrão de homem seu quando você era do mundo? Eu falei, alto, rico, olho azul, né? Aí ele falou, você adiantou alguma coisa? Eu falei, não. Me embarrigaram, me largaram sozinha. Eu fui pai, mãe, tudo sozinha. Ele, mulher burra. A mulher precisa de um homem de caráter, Mary. Porque um homem de caráter vai suprir, vai mimar, vai proteger e vai amar, nunca vai traí-la. E vai trazê-la para perto de Deus. Aí nisso, meu marido passa. Aí Deus fala assim comigo, ele tem caráter. Eu falei, tá bem, já entendi. E foi um processo.
É fácil obedecer a Deus? Não. Eu falo que para mim, febre é igual na academia. É fácil ir para academia sentir dor? Não. Mas você se esforça, até que o músculo acostuma e não dói mais. Fé é assim, no começo dói, 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 você não quer, você não quer. Até que você fala assim, pronto, está confortável. Gente, é tão simples viver se a gente literalmente ouvisse obedecer. É tão simples. Aí começou o exercício da fé, né? Aí eu comecei a acordar às 5 horas da manhã. Deus falava assim comigo, vai vestir vestido de noiva. Eu saí aqui sozinha, porque não tinha amizade aqui ainda. Vesti os vestidos de noiva. Fui sonhando, né? O pastor Isaac pediu para eu começar a... Ele não sabia o que estava acontecendo. Primeira vez eu fiquei calada, não contei para ninguém. Ele pediu para eu... Ele já conhecia Jesus quando você conheceu ele? Sim, eu já estava convertida já há 14 anos, né? Já tinha, sim. Aí eu comecei a orar, a buscar Deus todo dia de manhã. Eu falei, pai, você tá me deixando doido. Começa a deixar ele doido lá também. Até que a líder chegou para mim, a Sayonara chegou para mim e falou assim, olha, eu soube que você quis ir embora para o Brasil. O que tá pegando, Mary? Aí eu fui contar para ela. Ela falou assim, deixa eu te falar uma coisa. Francisco, ele é assim. Ele se converteu. Ah, o sofrimento. Desculpa aí ter que voltar, porque é tanta emoção, olha. Aí quando eu vi a aliança, eu falei assim, o diabo não vai roubar minha bênção, não. Eu cheguei para minha irmã e falei assim, olha, qual é o nome da... Eu sofri durante 3 meses. Até que eu tomei coragem, eu era líder da intercessão. Falei bem assim, qual o nome da esposa, do irmão Francisco? Porque ele vem com a filha e a esposa eu nunca vejo. E essa conhecida virou e falou bem assim, Mary, ele não é casado. Ele aceitou Jesus tem... Olha o que Deus ainda preparou ele para mim. Ele aceitou Jesus tem 4 meses. Ele está divorciado há 4 anos. Aliança pela fé. Ele acredita que Deus vai restaurar. Aí me pergunta se eu orei para Deus restaurar o casamento dele. É ruim. Aí eu já comecei a enxergar o Portuga com os olhos do Pai. Foram 7 meses orando por ele. 7 meses eu orei por ele. Até que teve uma conferência e eu nunca tinha visto um demônio na minha vida. Eu nunca tinha visto. Apareceu um nojento na beira da minha cama, nojento. Ele falou assim, você nunca vai ter família, você é minha. Você é minha. E eu falei com ele, cala a sua boca. Mas você fez quebra, não foi? Eu fiz quebra, tudo, Tudo. filho, mas, tudo. Mas ele apareceu ali. Aí ele virou e falou bem assim, olha, você é minha. Aí eu falei assim, você cala a sua boca. Eu nunca fui tua. Eu já fui do meu pai no útero da minha mãe. Ele me ungiu no útero da minha mãe. Só que eu tive um erro de percurso no meu caminho, que eu te servi, mas sua eu não fui nunca. E eu já te falei que eu amo ofertar. Então, a única coisa que eu tinha de valor era o meu cargo. Aí liguei para a pastora, o bicho lá na minha frente, eu olhando para ele, porque eu venço mal, porque a pressão tem dia que vem. Como é que eu venço mal na minha vida? Jejum, oração e oferta. Ah, filho, não tem bicho que me aguenta, não. Me oferta com força. Aí liguei para a pastora, falei bem assim, olha, eu estou ofertando o meu carro para a família que Deus me prometeu, porque eu vou casar. Eu vou me casar. Aí ela falou assim, mas é tudo. Eu falei assim, pelo amor de Deus, eu funciono assim com Deus. Aceita esse carro, pelo amor de Deus. Quando eu falei isso, o bicho sumiu. Menina, ó, eu sei que eu fui para a casa de banho. Eu vomitei tanto, porque o bicho era tão nojento, tão nojento. Aí quando eu cheguei na conferência, tinha 4 mulheres na igreja, solteiras, sem filho, que estavam orando por ele. Né? Aí chega ele chama brasileira aqui de brazuca. Aí chega uma brazuca, 47 anos, mais velha que ele. Eu sou 8 anos mais velha que o Francisco. Aí chega uma brazuca, 4 filhos, cada um de um pai, a avó, né? E vai levar o branquinho. As mulheres ficaram desesperadas. 2 saíram da igreja. Aí eu lá na portaria, né? E o Espírito Santo falou bem assim comigo: olha, convida ele para sentar do seu lado. Aí eu falei, tá doido? Nem no mundo eu chamava, eu conversava com o homem, veio agora eu cristã, que história. Deus me espremeu muito, me espremeu muito. Aí a minha líder chegou para mim e falou bem assim, olha, eu preciso que você faça uma coisa. Francisco precisa ouvir de você o que Deus falou com você, porque ele não vê perspectiva nenhuma. Olha, foi espremida. Aí eu falei, o quê? Aí eu falei, eu tô com vontade de te bater. Eu mirei com ela. Aí eu falei, você acha que isso o quê? Eu não vou. Onde?
A palavra diz assim, feliz o homem que acha a mulher. Ele tem que me achar, né? Eu que tenho que falar com ele. Aí ela virou, ela falou assim, olha, desculpa, mas ele funciona assim. Eu já cuido dele há quase um ano, porque isso já tinha passado meses, né? Eu cuido dele quase um ano. Se você não falar, ele não vai te enxergar. Aí eu falei assim, vou orar. Aí liguei para uma amiga minha, uma ministra que eu gosto muito dela, respeito muito ela. Eu falei, pelo amor de Deus, a minha ali tá pedindo para eu ligar para ele. Onde que a mulher procura homem? Na Bíblia tem mulher que procurou algum homem? Me fala, porque eu tô ficando doida aqui. Aí ela falou assim, tem a Ruth. Eu falei, Ruth? Porque antigamente as mulheres, para falar que estava disponível para os homens, tinham o hábito de jogar uma manta, uma rede. E Ruth jogou uma manta, né, no pés de Boaz. Eu falei, a Rutinha fez? Ah, então tá bem, agora então eu vou. Agora eu vou. E para ligar para ele? Ai, é acreditar muito em Deus. Muito em Deus. Eu já comecei assim, irmã Francisco, irmã Rose, porque antigamente era Rose. Ele, oi, tudo bem? Eu falei, tudo. Eu falei, olha, eu tô te ligando por obediência. Ai, que diálogo! Aí ele, mas que obediência? Eu falei, olha, na virada do ano aconteceu isso, Deus me deu a palavra. Aquele homem mudou. Ele muda, eu muda. E eu falei assim, Deus, então só vai ter quanto aqui, né? E ele ficou mudo. Eu falei, esse homem vai desligar o telefone na minha cara. E eu ali esperando, esperando. Aí ele falou assim, você sabe que eu oro para Deus restaurar meu casamento? Eu falei, sei, irmão Francisco, eu sei. E aquilo aqui, eu falei, meu Deus, que situação constrangedora. Constrangedora. Ai, até que ele ficou mudo e eu comecei a orar em línguas e na mente, né, no espírito. Aí sai da boca dele, pode até ser. Quando ele falou pode até ser, dentro de mim, eu falei, ah, filho, já é. Tu é meu, filho, você é meu. Comecei a rasgar o céu. Depois de 3 meses, ele me pediu em casamento. Me pediu em casamento. E aí ele falou assim, olha, gente, não é novo mais, não faz sentido a gente ficar 3 anos, 4 anos, dois cotas, né? 2 cotas, 2 coroa. E ele falou assim, você tem um sonho de casamento? Eu falei, eu sempre sonhei em casar na praia. Eu falei, então, pode ver que eu assumo. Porque já saí de casa com 4 filhos. Meu pai não vai fazer casamento nenhum, né? Então, ele bancou tudo, realizou meu sonho. Foi um casamento, assim, não teve música, mas as gaivotas gritavam. Aquele pôr do sol, nunca vou esquecer. Quem foi, fala que realmente foi. De repente parou. Eu não. Parou aqui, eu não entendi nada. Gente, cadê vocês? Pois, eu fiquei aqui, eu falei, gente, caiu, olha, caiu. Mas Nunca aconteceu isso, mas amém, nós estamos aqui. Olha. E então, o Francisco, ele é um pai que meus filhos não tiveram, é um avô que meus netos não tiveram, é um companheiro, né? O ano passado, nós tivemos no Brasil, ele falou assim, agora eu te entendo por que você ama esta nação. Porque o evangelho lá, as portas são abertas diferentes, as oportunidades, o quebrantamento é diferente. O acesso, eu fiz eu fui convidada para levar uma palavra no presídio, em uma casa de recuperação, e no final, essa igreja, ela fez um culto para 150 presidiários. Aí eu fui, comprei uma roupa cara para mim, e eu gosto de andar combinando com ele. A gente não é gêmeos, mas se eu tô de rosa, uma gravata rosa, uma blusa do jeito do meu vestido. Aí eu fui, comprei sapato. Aí ele falou assim, o que foi? Eu falei assim, não, hoje é uma noite. Ele falou assim, você vai vender livro? Aí eu falei, pode levar todos os livros, amor. Pega um monte de livro aí. Aí ele fazendo oração para os livros da noite na igreja e tal. E ele estava com beca, estava impecável, um rei mesmo, e eu a rainha, claro, né? E aí montei o banner lá dentro da igreja, coloquei os livros em exposição. Menina, começou a chegar os presidiários com as roupas do presídio. Ele olhou para mim e falou, então, porque português fala assim, né? Então, eu virei por ele e falei assim, não precisa ficar assustado, eles não vão fazer nada com a gente, nada, relaxa. E eu fui dar meu testemunho, aí os homens batiam no ombro dele quando eu falei que era esquisito, todo mundo ria e tal, né? Quando começou o louvor, aqueles presidiários choravam, se quebrantavam, sabe? Aí eu falei assim, Fran, hoje a igreja, na hora do louvor, as pessoas estão tão preocupadas com o outro, com a outra, que não dá eu saio de casa para louvar o meu Deus.
né? Eu tô nem aí quem tá à esquerda e direita, eu choro. Se eu tiver que cair, eu caio. Se eu quiser ficar sentada para poder conversar com o meu pai na hora do louvor, também senta. Você tem que ter essa liberdade, né? Eu falei, Fran, olha a diferença desse culto para eles. Olha a reação deles. E aí, quando eu fiz o apelo àqueles homens lá, né? Teve um que eu pensei que ele fosse pegar uma cadeira e me bater, mas foi o primeiro que aceitou Jesus. Uau, Aquilo me impactou tanto, que sabe? beleza, que maravilha. Sabe? Me impactou tanto. Eu falei, pai, se eu morrer hoje, eu não vou chegar com mãos vazias no céu. É isso que eu clamo a Deus, oportunidade de portas abertas do Evangelho. Essa live aqui é uma porta aberta para o Evangelho. Isso Com aqui certeza. é o Evangelho. Isso Sim, aqui é o Evangelho. E depois que Francisco teve essa experiência com esses presidiários, a mente dele, assim, abriu ao meu respeito, porque ele entendeu que meu testemunho, muitas vezes ele ficava assim, né, meio envergonhado, e falou assim, "Oh, meu Deus, você pode falar para criança, para jovem, para rico, para pobre, para homem, para mulher." Agora eu entendi, o meu chamado foi para esse. Né? O meu chamado é esse, levar a liberdade àqueles que estão cativos, oprimidos, sim. né? Eu não sei quanto tempo a gente tem, quanto tempo a gente Infelizmente, muitos querem nos parar, né? nos parar. Sim, mas como Deus me deu todas essas palavras aqui, que eu me agarrei nela, que eu tenho uma meta para ir para a eternidade. Então, tem os pré-requisitos para entrar no céu. Eu não vou entrar de qualquer jeito. Não vou Pois entrar é. de qualquer jeito. Ninguém vai Deixa eu entrar. falar só rapidinho aqui. A gente tava com a live, né? Sim, E completou o tempo. Talvez seja por isso. Completou o tempo ok. e travou. Eu não sei. Eu não sei Tá mexer bem. muito nisso, mas é o que vem na minha mente de início. Essa live eu já guardei, Sim, já coloquei lá no Instagram, já tá disponível, tá? Essa aqui é uma segunda live que pra gente dar uma continuidade, alguns minutos a mais, ok. E né? fazer o término como deve ser, né? Pois é, porque senão a gente não vai. Eu tenho umas coisas aqui para falar também, para poder a gente terminar. Eu quero dizer que às vezes as pessoas se prendem às coisas materiais, às coisas terrenas, né? Porque vivem pelos olhos carnais e não os olhos espirituais, né? Sim, E a Bíblia diz porque andamos por fé e não pelo que vemos. E às vezes sim. as pessoas não internalizam isso, né? No Isso. profundo. As pessoas enxergam isso assim superficialmente e isso dificulta muito a vida do crente, né? A vida do cristão, Muito, né? muito. Então, significa que os cristãos vivem com base numa fé assim fraca, né? É o que dá a entender, porque Sim, quando você é testado, você não consegue se segurar, né? Você não está ali fortalecido de verdade. sim. E a gente vê que mesmo quando as circunstâncias, né, aparecem, né, contradizer com a fé, viver em fé é verdadeiramente confiar em Deus, confiar na sua palavra. E às vezes É. as pessoas não têm a dimensão do que é isso, da forma que é, né? Você vê como Deus trabalha na sua vida, né, poderosamente. E assim é em cada um de nós, ele vai fazer de formas diferentes. A gente Sim. não vai ter o mesmo propósito igual, a mesma vocação igual, o mesmo Claro chamado que igual, não. né? Habilidades iguais. Não. Sim, Apesar da gente ser muito comunicativa, eu e a Mary, a gente é muito comunicativa, mas nós temos linhas diferentes. Assim sim, como a Eli tem linha diferente, a Priscila, sim. né? A Noemi, várias outras, né? Minha mãe. Então, a gente tem que olhar para Cada a um no seu gente, olhar como quadrado, é que né? Deus quer, como Deus nos criou, como Deus Sim, nos enxerga, como Deus quer que a gente trabalhe para Ele, da sim. forma que Deus já depositou em nós, né? Eu queria dizer que quando eu era adolescente, né, eu era muito ativa, né, de várias formas, né? Minhas habilidades eram muito afloradas, né? Eu dançava, eu dublava, eu cantava, eu dava aula de reforço, eu fazia teatro com crianças, né? Teatro com fantoches, né? Sim. E eu chamava atenção para as coisas. Eu nunca fui inibida, eu sempre fui desinibida, né? Na Sim. verdade, né? Então eu me meti em tudo que eu, que eu pudesse. E eu não conheço essa palavra medo, Pois né? também não. Então eu tenho temor a Deus, porque eu, Sim, eu quero estar
assim, fazendo a vontade dele, da forma que ele me direcionar para fazer. Eu não quero fazer da minha carne, da minha vontade, do meu jeito. Não, né? Eu tenho esse temor, mas medo eu não tenho. E a gente tem que ter cuidado, porque medo é um espírito, É. tá? E o Uhum. espírito que trava a pessoa. Isso não é bom. A gente tem que trazer esse alerta também para que as pessoas tenham essa sabedoria, tá? Quebrar esse medo, essa talvez Sim. uma ansiedade, talvez, ai, não vai dar, não vai dar, minha filha, vai dar, coloca a Deus que Tem que vai dar. dar. É Coloca Deus que vai pressão na fazer, não é pressão. você, mas É. ele vai fazer a circunstância, né? Sim. E O... engraçado que eu sempre tive na minha mente de também escrever um livro. É? Enfim, né? Resumindo, várias coisas eu pensava, né? Várias coisas eu queria fazer. Só que eu queria fazer isso tudo sem Jesus. Eu queria Olha. fazer isso tudo do meu ser humano, né? Do meu Sim. humano, né? Eu não conhecia a Cristo verdadeiramente, né? E eu acho que é por isso que as coisas não aconteciam da forma, apesar de que eu frequentava a igreja, mas era assim, era um pé dentro da igreja e um pé no mundo, né? Então não tinha como as coisas acontecerem, né? Claro. Por quê? Porque os influenciadores, né, da época viviam esse evangelho, né, falso, né? Sim. Esse evangelho sem renúncia, né? Isso é a verdade. E eu Sim. achava que eu estava certa e não é dessa forma, não é, né? A Não. gente tem que olhar para Cristo, olhar para a palavra de Deus, né? Então, é o Espírito que nos habilita. Eu não estou aqui pelo meu humano, eu estou aqui porque o Espírito Santo me habilitou. Eu fui alcançada pelo Senhor Jesus há 2018, 19, 21, 25, 7 anos, né? Então, 7 anos eu tenho uma caminhada, né? Eu estudei bastante, continuo estudando e tenho que estudar muito mais, né? É. Mas não é pelo um título que eu tô aqui, não é porque agora eu sei, não, é realmente pelo que o Espírito Santo pode fazer em mim e pode fazer em você, né? Sim. Não confie, assim, não fique colocando os seus olhos, né? O seu Sua temor vida. ou a sua vida também no outro, Sim. né? Isso é muito Numa sério. direção de uma liderança. Não, Sim. coloque a sua vida na direção de Deus, o Senhor Isso. Jesus. É Ele que pode te direcionar. Mas para isso acontecer, você tem que se colocar realmente na presença de Deus. Tem Sim. uma comunhão com Deus forte, né? Ter um relacionamento forte com o Senhor. Assim como a Meire já contou várias vezes aqui o relacionamento com Deus, você e eu também temos esse relacionamento, temos acesso, porque isso foi quebrado, foi Está desfeito, o disponível. véu foi rasgado de cima a Olha. baixo. Entendeu? Então a gente não precisa de um título para estar aqui na rede social falando do Senhor Não. Jesus, para ir na Não. rua pregar Jesus, para estar no nosso trabalho, no nosso curso pregando a Jesus. Não, não precisa, porque hoje as instituições religiosas, eles estão pregando que para você até orar, interceder, você tem que fazer um curso até. E isso é um cúmulo, gente. Acorda! Hum. Acorda! A gente não precisa de ninguém estar dizendo o que a gente pode ou não fazer. A palavra de Deus é o nosso direcionamento, é a nossa bússola que a gente tem que viver, que a gente tem que ler e saber. Ah, Deus está dizendo que eu posso fazer Ó, isso, eu vou fazer, é. claro. Ó, eu Eu costumo sempre dizer, fui sabe o assim. quê? É, Sempre eu sempre fui uma pessoa eu, obstinada, né? eu Eu tenho costumo até que ter dizer, cuidado, porque às vezes eu sou demais. eu costumo dizer, Dri, que é, a Bíblia é o melhor manual de vida, tá tudo aqui. Se você pegar ali um microfone, o manual da TV, um não vai funcionar para o outro, porque cada um tem sua função. A Bíblia tem a função dela. Eu amo, olha, eu não troco ela por nada. Quando você falou aí do medo, teve um dia que eu estava assim, agoniada, e na minha cartolina tá lá, né? Eu não te dei espírito de medo, nem de covardia, te dei espírito de autoridade, de poder, nada pode causar dano. Comecei a chorar. E eu falei, sim, nada pode me causar dano. O Espírito Santo, é. Aí eu falei, olha, então tudo que causa dano na minha vida, na sua vida, é porque nós não estamos usando a autoridade que foi nos dada. Foi nos dada. E muitas vezes essa autoridade, esse poder, a gente quer entregar para o outro. Só que o outro, com aquele amor doentio dessas lideranças que a gente começou a falar, ele não vai te orientar. Ele vai te manipular, vai te arrebentar.
Vai te Olha, quando a arrebentar. palavra de Deus diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, Povo santo. povo, Eita, povo. Não tem assim povo. dizendo liderança, Povo. pastor, sei lá Sim. o quê, cantor, eu sei lá o quê. Não. Não, tem dizendo povo exclusivo de Deus, para Sim. anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, gente. Olha, é Geração lindo. eleita. Isso é Muitas pessoas libertador. estão colocando as lideranças acima de todas as coisas, até acima Sim. de Deus. E não é assim que Sim. funciona, né? As Então, pessoas têm que internalizar isso, é, entender, né, o que a palavra de Deus diz, sim. gente. Então, Acorda. quando eu entendi, Dri, né, nesse desapego, que eu estava colocando muita gente no lugar de Deus, onde não devia, entregando a minha vida, a minha carreira cristã, aquilo que Deus designou com ele, eu estava no útero da minha mãe, eu tirei minha vida do centro de muita coisa, eu esvaziei muito a minha agenda, tive que fazer muita desconexão para me reconectar com o Altíssimo, que para ele são todas as coisas. E como diz lá em Apocalipse, quem abriu a porta e quem fecha ele é mais ninguém. E quando ele abriu, filha, abriu, bora lá, vou ficar pegada. Então, hoje, o meu posicionamento nesse livro, Desapego, é colocar Deus no devido lugar dele e me desapegar daquilo que é irreal. Às vezes a gente parece estar Alice no País das Maravilhas, né? É um povo. Ai, fulano, ai, meu pai, ai, tem que. Olha, a honra, nem Jesus pediu tanta honra. Essa palavra honra me irrita, que você não tem noção, né? Porque nem Jesus foi tão simples, lavou os pés dos discípulos, quer ser o maior, venha ser o menor. Para que ser estrela? Nem Jesus é estrela. Ele é a nossa estrela da manhã, né? Mas a gente tem que aprender tanto nessa humildade, nesse verdadeiro amor. E o que eu queria, não sei se é a hora de falar, mas o que eu Pode queria falar. deixar aqui é, gente, não desista do evangelho. O evangelho de Cristo é simples, o evangelho é amor. O que me salvou foi a palavra de Deus. O que me salvou foi quando eu vi assim que Deus não fica irado para sempre. Ele tem prazer em perdoar, para que o ímpio possa ver a misericórdia dele. Então, ele perdoou a Mary e está fazendo tudo na minha vida, que a minha vida, desde que eu coloquei Deus no devido lugar dele, de honra, o único que merece ser honrado, glorificado, exaltado é o meu Deus. Minha vida fez assim, né? Ali eu entendi que a minha vida é muito preciosa na mão do meu pai. O que eu deixo muito claro com meu marido. Eu amo meu marido, meus filhos. Teve um dia, não sei o que eu falei assim, eu preciso de você assim. Eu falei, deixa eu te falar uma coisa. A minha força é do Senhor. A minha justiça, a minha força vem do Senhor. Você é meu marido. Mas o meu dono, como diz a palavra, eu tenho um dono que é Deus. A minha alegria, quem me dá é o Senhor. A minha alegria não é ninguém que dá a alegria para mim. A minha alegria é no Senhor, porque se eu não estiver bem com Ele, conectado com Ele, alegre nele, grata com Ele, por cada órgão funcionando em perfeita ordem, eu não vou conseguir ver nada bonito ao meu redor. Por que as pessoas estão tão deprimidas, tão isoladas, porque desistiram de se relacionar com as pessoas? As pessoas estão maléficas, mas também a própria palavra diz, no final dos tempos, os bons ficariam mais bons, né? Os maus mais maus. Então a gente tem que ter essa sensibilidade com quem que você está se conectando. Quem está apagando você de ser esse homem e a mulher de Deus que Deus sonhou que você fosse. Então não é tempo de negociar. Eu creio que Jesus ele está voltando. Não cabe a mim julgar João e Maria, não. Porque na palavra de Deus diz assim, olha, ele está na porta. Não julgue ninguém para ser julgado. Então eu aprendi nesses últimos 3 anos, não julgar ninguém, tomar conta da minha vida, porque um dia eu vou ter que prestar conta para Deus, o meu corpo, na minha alma e no meu espírito. O que eu estou fazendo com essas 3 coisas que eu vou ter que prestar conta? E muitos de nós estamos esquecendo que nós vamos ter que prestar conta de nós, não é do outro. Não é do outro, é de nós mesmos. Então é tempo da gente parar, olhar o evangelho, agradecer a Deus, porque tem país que não pode nem abrir a Bíblia, não pode ouvir um louvor. E ainda nós temos esse privilégio de ter
todos esses instrumentos à nossa disposição. Falar no WhatsApp, no Instagram, ler a Bíblia, no Telegram, né? Porque vai chegar um tempo que eu creio que a gente não vai poder fazer mais isso, Sim, né? com certeza. Então, se você está decepcionado com alguém, o que me fez chegar nesse nível que eu estou em Deus, que eu falo que é a melhor fase minha com Deus, foi o perdão. O perdão é decisão. O perdão libera, liberta. É a mim, não é o outro. E tem pessoas que ficam loucas quando eu ligo e falam assim: olha, eu quero te pedir perdão, não sei o quê. É, gente, perdoa, não sei o quê. Eu falo: olha, eu fiz minha parte, né? Fiz minha parte, estou acertando a minha vida. Jesus está voltando, eu creio nisso, eu creio nisso. E a nossa vida é muito preciosa. Quando a gente aprende a se amar e nos enxergar como Deus nos enxerga, ninguém mais te humilha, ninguém mais te manipula, ninguém mais te usa, ninguém mais te explora, ninguém mais te mata emocionalmente, espiritualmente. Nós não podemos deixar a nossa vida à mercê de qualquer um. De qualquer um. Isso mesmo. Por causa dessa carência, porque eu falo que é uma carência, né? Que em nome de Jesus, esse espírito de carência tem que cair por Está terra repreendido em nome de em Jesus. nome de Muitas pessoas Jesus. aqui na Europa procuram uma igreja para fazer parte por causa da carência. Da carência, né? Eu costumo dizer, para mim, igreja, Adriana, é igual restaurante. Cada um tem seu tempero. Uns têm mexido, outros à la carte, outro italiano, japonês, brasileiro, que é aberto, né? Temperado. Se o tempero está te fazendo bem, coma. Agora, se esse tempero está te fazendo mal, para de ficar com indigestão. Indigestão espiritual, ela existe. A indigestão espiritual chega um tempo que você não quer nem mais sair de casa. De tanta decepção. A decepção foi dos outros? Não, foi você que colocou sua vida, entregou sua vida a quem não era devido. Não era devido. Título não me leva para o céu. Amizade não me leva para o céu. Sabe o que leva para o céu? Os requisitos que está em Apocalipse. Os requisitos que está lá em Provérbios. As 7 coisas que Deus não suporta. A 7ª ele abomina. Né? Se você tem costume de maldizer dos outros, de jogar um contra o outro, para! Você está matando o outro. Então, a gente precisa olhar mais para a Bíblia, mais para nós mesmos e ver o que eu preciso consertar em Deus. É esse tempo, vou fazer 59 anos em outubro. Eu falei assim, pai, eu não sei quanto Você é um tempo... ano mais nova do que eu. Eu falei assim, eu não sei quanto tempo que o senhor acrescentou desde aquele corredor da morte, quantos anos ele acrescentou na minha vida aqui na Terra. Não quero desperdiçar nenhum dia. Não brinco com minha vida. A minha vida é muito preciosa para eu abaixar a guarda para pessoas que sem noção, né? Então, a gente tem que começar a ser maduro na fé, deixar de ser menino, de ser crente dodói. Perdoa, perdoa, libera, para de falar palavras negativas, para de murmurar. Vai ser grato pela sua casa, pela sua saúde, filho com saúde, casamento, né? Um teto. Quanta gente queria ter um teto, né? E não tem. Eu louvo a Deus, eu com 58 anos, não me falta nada, eu como do melhor da terra, viajo, chega coisas vindas, sei lá, gente, perdão, aí eu esqueci. Eu esqueci, não, entendi errado. Para mim, você falou que tinha 48. Olha! Não, 58. Então, é muito lindo. Não Que parece. se a gente não for grato, a gente vai viver no grau de insatisfação altíssimo. 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 E como eu sou grata a Eli tá aí, sou grata pela vida dela, porque há 4 anos atrás eu tinha desistido do evangelho aqui na Europa. O abraço dela fez a diferença. O amor dela fez a diferença, sabe? As palavras dela fez a diferença para que hoje eu estivesse aqui. Eu vou ser eternamente grata a ela, o marido dela. Foi uma família que acolheu a minha família. Foi uma porta que ela abriu para hospedar a mim, meus filhos, meu marido, sabe? E tão poucas pessoas têm compaixão com a dor do outro, porque é muito fácil. Eu falo que quem tem o passado, quem tem um passado, aceita Cristo, a gente não tem um passado, a gente tem testemunho. Então, hoje eu entendi que hoje quem quiser falar da minha vida tá lascado. Sabe por quê? Tem um livro lá que fala tudo. Esse cara é todo frustrado, porque tá tudo lá, filha. Né?
Hoje eu tenho testemunho passado. Não, filho, eu tenho testemunho para contar a grandiosidade desse Deus, que é um Deus maravilhoso, que Deus tem prazer em nos aceitar, nos chamar de filho. Eu amo quando eu consigo falar assim, pai, e eu deito no colo dele, porque eu deito no colo, porque eu tenho um pai que me ama. Quando lá em Apocalipse, que ele fala que ele viu o esforço que eu guardei em meu coração. Quantas vezes eu aceitei proposta de ser levantada como pastora, levantada como não sei o quê, e eu falava assim, eu ainda minto, eu me masturbo, eu tenho meu nome sujo, eu não vou negociar isso, porque o altar para mim é sagrado, sempre foi. Eu falei, pai, eu só vou aceitar um convite de eu ministrar a palavra quando a minha vida estiver limpa. Porque eu quero chegar diante do Senhor e o Senhor falar assim, pode entrar, minha filha. Pode entrar, vem. Vem, minha filha. Eu não quero brincar com o evangelho. Com o evangelho não se brinca. Com Deus não se brinca, não se zomba, né? E essa mensagem que eu queria deixar para vocês, que para entrar no céu tem um requisito. Assim como quem trabalha aí tem um requisito. Até para ser esposa tem um requisito. Agora, para entrar no céu, não vai ter. Então, eu quero estar pronta para ser eleita para o céu. Assim como fala, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Está todo mundo sendo chamado. Porque evangelho hoje existe aí, ó, Instagram, né? Existem vários meios de comunicação com o evangelho que Cristo está sendo anunciado por pessoas ousadas. E eu louvo a Deus pela sua vida, Adriana, pela sua ousadia, intrepidez, a sensibilidade ao gostar da voz do Espírito Santo e humildade. Porque é fácil fazer uma live? É fácil, mas pagar um preço, porque tem um preço a ser pago. É buscar Deus, a direção de Deus, né? Isso aqui não é brincadeira, isso aqui a gente não está tocando na vida de ninguém, a gente está expondo o Evangelho. O que é Evangelho? O que é Cristo? Como que eu vou fazer para ser eleita para ir para o céu? Gente, eu termino a live, eu tô esgotada, porque é uma pressão muito grande, né? É uma guerra espiritual muito grande. A gente não vê fisicamente, mas espiritualmente a gente sente na carne o peso, sabe? Então a gente tem que estar ligado muito com Deus, sabe? Para estar aqui à frente, né? Não é fácil. E eu queria dizer que a minha mãe escreveu aí que você não parece ter 40 anos. Olha, minha mãe. Olha! 5,9. Adoro! Tem que pedir de mim mesmo. Mas Deus é lindo, né? É o perdão que faz a diferença. O perdão nos rejuvenesce. O perdão nos dá tanta alegria, tanto prazer acordar sem aquele peso. Porque quando a gente está com rancor, amargurado, a gente fica pesado. A gente fica pesado. E eu quero que meus olhos sempre brilhem com vida, sabe? Transmitindo vida de Cristo que há em mim. Porque hoje, literalmente, não mais vivo eu, Cristo vive em mim. E hoje eu não negocio minha vida para agradar a ninguém. Quer me amar? Ame. Não quer? Deus me ama. Isso me basta. Isso me basta. Isso me basta. Olha, em Salmo 106 vai dizer que felizes são aqueles que vivem uma vida certa, de que sempre fazem o que é certo, o que é correto diante de Deus. Então, esses são felizes, sabe? Sim. E às vezes as pessoas estão procurando só felicidade no material, em ter algo, né, para mostrar uma roupa, um calçado, sim, uma casa, né, uma conta bancária, amigos, pessoas, uma família, sim, e não é nisso que a felicidade está, né? A palavra de Deus contesta isso. É verdade. Então, como a irmã querida, amada Mary falou aqui, gente, os requisitos para entrar no céu, né, é aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se arrepender dos seus maus caminhos e praticar a vontade de Deus, porque tem pessoas que não querem estar debaixo do senhorio de Jesus. Sim. Querem as bênçãos, querem receber as bênçãos, mas não querem, né, ouvir o que está na sua palavra, né, sim, deixar de pecar, né, deixar de fazer coisas que a carne fala para a pessoa fazer, né? Então a gente tem que estar atento a isso, né, para que realmente a gente esteja fazendo colocando em prática esses requisitos para realmente ser eleito e estar no céu, né? Não é fácil, né? O Espírito Santo é o nosso guia, é o nosso selo da salvação, né? Ele nos instrui a andar no caminho do Senhor, a nos arrepender. Ele nos ajuda. Claro que não é fácil, né?
Todos os dias é uma luta, é uma guerra espiritual de arrependimento. Não é só porque a gente já aceitou a Jesus, não. É todos os dias para É todo dia, todos. é Né? toda hora. Cada instante você Toda tem um hora, isso aí. desafio. Toda hora a gente tem que estar em arrependimento, orando, buscando o Senhor, né? Tendo uma vida com Deus. É uma guerra constante, é uma batalha. Mas graças a Deus a gente está debaixo do senhorio de Cristo. E para quem não Isso, está debaixo do senhorio de Cristo, está debaixo do capeta, né? não é? Ou das suas próprias vontades, que é Pois outro, é. né? Que também Uhum. entra aí na área da feitiçaria, quando as pessoas ficam se idolatrando, enfim, por aí vai. Mas eu quero dizer que eu estou aqui regozijada no Senhor pela oportunidade, por essa conexão que Ele fez, né? Eu não conheço a maioria, eu acho que a maioria das nossas... Não, a maioria não. A maioria eu conheço, já tive contato, né? 2 ou 3 talvez. Mas a Mari, a Meire, eu não tive o prazer ainda fisicamente da gente se encontrar, mas espiritualmente a gente já tá aqui, ó, unido, Não é? unidas no Olha, espírito. Isso é o que vale, né? A Igreja de Cristo, ela não é feita com concreto, com parede, com isso. tijolos, mas sim espiritualmente. E é isso que opera o poder de Deus. É nesse âmbito. Amém? Ela está lá em Portugal, né? Qual é a parte que você está em Portugal? Em Sintra. Em Sintra, olha. E eu estou aqui. Eu vou para Portugal no nome de Jesus em agosto e vamos nos encontrar. Eu Olha, creio. Amém? boa, né? Vou querer ler esses livros aí maravilhosos. Já Olha, indico aí para vocês, amadas, queridas irmãs, comprar o livro aí, né? Abençoar a vida da irmã aí, no nome de Jesus, a irmã Meire, essa mulher de Deus. Eu quero que, assim, declarar sobre ti as bênçãos, né? amém, Ainda mais, no nome de Jesus. Que amém, Deus te use ainda mais, alcance vidas, né? amém, Para a glória do nome de Jesus. Que você amém, vá em lugares que só a sua boca ali é que vai trazer o contentamento, a paz, a liberdade, a libertação. Amém? Através da tua amém, vida, em nome de Jesus. amém, Que você seja revestida do poder de Deus, né? Do último amém, fio de cabelo até a planta dos seus pés, amém, aonde você pisar. É o que diz a palavra de Deus, porque é ela que quebra todo jugo, né? Amém? É ela que quebra todo jugo. O Senhor vai te dar por herança. Eu creio amém, poderosamente. Essa palavra amém, que eu declaro sobre a tua vida. E amém, ela vai agir no tempo certo, porque é isso que diz a palavra de Deus. A gente espera no tempo certo de Deus para que as coisas aconteçam. E vai amém. acontecer. E Amém? está acontecendo. E E já está está. acontecendo. E Filha, já ele está. já abriu a porta. As movimentações espirituais estão movendo. As pessoas que não estão ligadas é porque, infelizmente, não estão percebendo. Mas eu quero dizer que essas lives, gente, é para as movimentações do Espírito Santo ativar. Quem estava Amém. dormindo, quem estava Isso, parado, quem estava distante, para voltar para o seu posicionamento, se armar e isso. guerrear nas mídias sociais. Porque as mídias sociais, as pessoas estão se unindo para outras coisas, mas nós, como cristãos, a gente tem que estar operante, porque nós somos luz, e a luz tem que brilhar em meio às Amém, amém. É trevas. desse jeito. Acorda, povo de Deus. Amém? Graças a Deus, Amém. a live que eu fiz com a Vânia, eu não sei se vocês estavam, mas a Vânia, o Senhor falou comigo, o Espírito Santo falou comigo antes de ontem de manhã, eu me arrumando, e aí, quando foi mais tarde, ela mandou uma mensagem para mim, dizendo que os familiares dela falando que ela também poderia fazer live, e ela me escreveu e eu falei, essas lives, minha querida, o Senhor já estava falando para mim que você tinha que começar a se mover. Não é Sim. só você, é para outras também se mover. Sim. Pessoas que estão ligadas no humano, sabe? Ah, e como é que eu vou fazer? Como é que eu vou começar? Ué, é o Espírito Santo que te direciona, gente. É verdade. Acorda, gente. Se a gente tem um relacionamento com o Senhor, é Ele que vai atuar, não é você. A Sim. gente coloca muita força aqui, ó. E não É. é. Não é na nossa inteligência, não é do nosso humano. Não. Ele vai usar propositalmente na área que você atua, que você se Amém. relaciona, que você tem habilidades. Amém? É desse Creia tão jeito. somente. É isso que Deus quer de você, um coração, porque a palavra de Deus é poderosa, né? Ele diz que ele quer um coração que realmente vem obedecer. É obediência.
E nós estamos aqui por quê? Porque estamos obedientes, né? Sim, Se você reparar nas lives, nos temas, é tudo sobre isso, né? sim. Que o Espírito Aham, Santo está movendo, que o Espírito Santo está falando. Se você prestar atenção em cada nome, você vai sim. ver o peso que realmente está chamando cada um no Pois, sentido, ontem, né? ontem, quando De você se armar. começou a falar com a Noemi, Emanuele, é, ontem, Emanuele, aí eu falei assim, ela que eu ia falar hoje também, do Romanos 12, que eu amo, né? E prestar conta, o corpo, a alma e espírito. Eu falei, gente, elas estão falando tudo, amanhã eu vou falar o quê? Mas o Espírito Santo é assim, ele renova, ele que instrui, né? Ele vai testificando uma palavra junto com a outra, porque tudo é um complemento, né? É tudo um somatório, né? isso. Cada dia é uma experiência nova com ele. E isso é muito gostoso ser dependente dele, porque Deus nos prometeu que ele ia nos guiar, né? A gente não ia nem para a esquerda nem para a direita. Então, glória a Deus por isso. Olha, é ficar firme naquilo que ele tem testificado no nosso coração, a gente descansar. E a minha sugestão para vocês, de uma semana, e hoje é terça, até a próxima terça, faz um exercício aí vocês. Fique longe de lugares que vocês não são bem recebidos, que vocês têm que pagar para estar, que vocês têm que fazer algo em troca para ser aceito. E fica longe também, uma semana, de pessoas tóxicas. Depois vocês dizem aí, dá o retorno para a gente, o que aconteceu nessa semana de isolamento e tirando quem você deve literalmente tirar. Desconectar da tua vida. Em nome de Jesus. Porque Essa é uma... isso pode atrapalhar, viu? O seu chamado, É, atrapalha o seu agir espiritual, é né? É tudo. É demônios atuando uma atrás, armadilha, enfim. Adri. É uma armadilha demoníaca. Pessoas tóxicas é uma armadilha demoníaca, né? Que te desorienta, que você acaba se perdendo até você voltar e começar tudo de novo. Meu Deus do céu. Eu não desejo isso para ninguém. E eu tô fora disso. Já tô Gente, a desapegada. última, deixa eu falar só essa, foi especial. O Espírito Santo me falou agora, soprou aqui, da última igreja, a placa de igreja que eu tava, não a que eu tô agora, que é alemã, mas uma outra antes dessa que eu tava. Deus começou a me revelar sonhos, né? E eu comecei a achar estranho, né? Sonhos com cobra também, enfim. E aí, eu conversando com a liderança, eu falei do sonho. Eu não tinha muito entendimento, sabe? Eu ficava meio viajando na maionese. Aí Sim. eu falava para essa liderança. E a liderança falava: Ah, tá bom, eu vou ver com tal fulano, e aí eu te dou um retorno. Até hoje. Ficava como se. E depois eu contei ainda um outro sonho. E também, sabe? Eu falei: Não, peraí. Peraí, que isso aqui não é normal, não. É sonhos proféticos, né? A pessoa se fechou, se calou, né? E não tocou mais no assunto, né? Tem coisas aí, isso não tá correto, isso não tá certo. Já, assim, sem ser espiritualmente falando, né? Aí eu parei, o Espírito Santo me direcionou, não falo mais. Não falo mais, vou buscar sabedoria do alto para interpretar esses sonhos, né? E aí, depois disso, pronto, só foi revelação, revelação, revelação. Eu digo, não é mais o lugar que eu deva estar, né? Porque já deu, né? Eu já entrei já dizendo que eu só ia passar uma chuva mesmo. Eu já tinha declarado isso, né? Então, graças a Sim. Deus que a chuva foi rápida. Aí ainda foi muito para mim. Nossa, Deus que me livre. Tô livre. E depois o Senhor me revelou que o meu chamado realmente ele, na verdade, ele nos chamou todos nós não para dentro, mas para fora, Pois. para atuar, não é para ficar fechado em um lugar não. Gente, vamos acordar. Então, realmente, graças a Deus, quando a gente dá ouvidos de verdade ao Espírito Santo de Deus, a nossa vida ela flui, sabe? Você É. tem que estar atento a isso. A vida do ser humano flui. Você está fazendo seu chamado, você está crescendo, você está em movimento, né? Você foi chamado para isso, então você está fazendo ali o que você foi chamado. Até então me perguntava muito, porque primeiro eu moro na Alemanha, no interior, para quem não sabe, né? Meu trabalho é assim, é de casa para trabalho, trabalho para casa. Quando eu saio para fazer alguma compra, ou então vou na casa das minhas filhas e mais nada. Eu falei, Senhor, como é que eu vou pregar a tua palavra? Que é complicado, hein? Para você pregar aqui nas ruas, você tem que ter uma autorização, não é fácil. Uhum.
né? E eu tenho que ter um box, enfim, isso eu já tenho porque eu trabalho com música também, né? Eu trabalho Sim. na área com música, isso não seria problema. Mas eu queria ir para lugares grandes, cidade grande, para declarar, para proclamar o evangelho, mas aí precisa de tempo, horário, enfim. Aí peraí, que eu tenho que acordar, porque eu sou mulher casada, tenho filhos, agora eu sou avó, então calma, né? Assim. Eu sou assim dessas, sabe? Eu me meto nas coisas mesmo. Mas amém. Amém. Muito bom, assim, saber, né, conhecer e receber Deus através de você. Que Deus continue trabalhando aí poderosamente na sua vida, né? E Amém. que realmente essas lives sejam para ativar todas. Amém? Que Amém. todas venham dar o start aí, na continuação, vamos dizer assim, né? A continuação do seu chamado, porque tem muitas pessoas que pararam ou estão Verdade. paralisadas, mas que venham voltar ativa, né? Buscar a sabedoria do alto, o entendimento, né? De como Isso. fazer, enfim, fazer jejum, jejuar. A gente tem que mortificar a carne, sem jejum não adianta, tá? Tem muita igreja aí pregando coisa diferente, cuidado, porque é importante a gente mortificar a nossa carninha maravilhosa, querida. Não é? E é isso. As últimas considerações, Meire, você quer fazer? Falar alguma coisa a mais? Que o Espírito Santo talvez soprou para você? É muita gratidão. E o que hoje o mundo está gritante é literalmente a falta de perdão mesmo. É a falta de perdão, é a carência, é a solidão. Né? Que o meu clamor nessa tarde, que em nome de Jesus, aquele colírio ungido da graça pode alcançar aqueles que ainda estão cegos emocionalmente e espiritualmente, colocando a sua vida dependente na vida de outras pessoas. Que vocês acordem, acordem que ainda dá tempo, em nome de Jesus. Eu sou uma pessoa improvável para estar aqui para falando de integridade, de santidade, de caráter, de bênção, de prosperidade, de casamento maravilhoso, com um homem maravilhoso, né? De um chamado maravilhoso que Deus tem me confiado. Seria improvável, mas se Ele fez na minha vida, eu creio que muitos que ainda vão ouvir, né, essa live, que vai ficar salva, se Ele fez em mim, não vai fazer em vocês? Eu não sou melhor que ninguém. E Ele foi misericordioso, Ele foi amoroso e me deu uma segunda oportunidade. Eu escrevi o meu nome, assinei numa folha em branco e falei, Deus, escreve a minha história, porque eu te atrapalhei. Eu não quero atrapalhar mais Deus. Eu não tenho tempo. Eu falo com meu marido, eu não tenho mais 30 anos, eu acho, de vida, porque Jesus vai voltar, eu acredito, menos que isso. E eu não sei quantos anos que ele vai permitir eu ficar aqui. Então, todo dia eu não posso desperdiçar. Não desperdice a tua vida, não desperdice sua saúde, não desperdice a alegria de conviver com a tua família, no ambiente familiar. A família é o nosso primeiro ministério. E muitos têm deixado a sua família abandonada por causa de cargos de igreja, por causa de carregando coisas que não são de vocês. A gente pode ajudar, a gente pode ajudar. É lícito ajudar, né? Cada um tem um chamado, né? Cada um tem seu chamado. Descubra o seu chamado, mas não force para se enquadrar onde não é para você estar. E muitos não foram chamados para ser pastores, muitos não foram chamados para ser mestres, muitos não foram chamados para ser apóstolos, muitos não foram chamados, mas estão no lugar errado. Mas Deus é misericordioso. E meu clamor nessa tarde, que você acorde em nome de Jesus e que ajude alguém que esteja passando pelo estágio que você, em nome de Jesus, essa tarde, vai sair na autoridade do nome de Jesus. Eu repreendo todo espírito de morte, eu repreendo nessa tarde todo espírito de loucura, todo espírito de solidão, todo Amém. espírito de intriga, de contenda, todo embaraço na sua vida. Eu Amém. Em repreendo a nome de autoridade Jesus. do nome de Jesus. Eu Em nome repreendo a de Jesus. autoridade do nome de Jesus, toda palavra maldita do inferno, que você não seria Amém. ninguém, que você não ia chegar a lugar nenhum. Está repreendido na Amém. autoridade do nome de Jesus. Porque está escrito que em Cristo nós somos mais que vencedores. Então, o que Amém. eu quero deixar nessa tarde aqui, se o placar, se Satanás está dizendo no seu placar que ele está ganhando, está 1-0, ei, no placar de Jesus eu sou mais que vencedor e acabou. Amém. Creia Amém. nisso. Creia nisso que você é mais que vencedor, independente de circunstâncias, de falatórios, de perseguições. Fique com esse manual
que nos foi presenteado, né? Esse manual é o que deve estar na sua cabeceira, onde você está, no seu telemóvel. Se você não, Mary, eu não consigo ler, põe a Bíblia no áudio, vai ouvir o áudio. Tem formas, mas não fique sem ouvir a palavra de Deus. Não fique, não morra. O meu desejo é que você encontre realmente a vida, uma vida abundante. Se quiser me ouvir, me obedecer, comereis o melhor dessa terra. Que você aprende nessa tarde a ouvir e a obedecer. Aí você se movimenta e usufrui do melhor da terra. E usufrui do melhor da terra. Eu estou usufruindo do melhor da terra. Com tudo que eu vivi. Uau! Deus é lindo! E eu quero mais. Eu quero muito mais em Deus. Era essa mensagem que eu queria deixar para vocês. É isso Amém? aí, glória a Deus. Que maravilha! Glória a Jesus. É muito bom falar do reino de Deus. É muito bom buscar o reino de Deus, porque Sim, isso traz esperança, né? E é é verdade. tudo que hoje nós precisamos, é de esperança, porque o governo trágico está aí, para a gente, assim, não cansa de passar na rede social de falar, né? A política aí tá só Jesus na vida da gente, né? Para nos dar força e combater o mal. Então, vamos estar em alerta, vamos estar Amém. buscando ao Senhor. Amém? Essas Amém. lives é para trazer força, ânimo e vigor, Amém. para trazer alegria, para trazer, né, conforto a todas as pessoas, para saber e entender que Deus, ele se move por mim e por você, mas nós temos que Amém. fazer a nossa parte, É verdade. buscarmos ele, enquanto ainda se pode achar. É verdade. Amém? Então, Deus Amém. abençoe a todas, no nome de Amém. Jesus. E Amém. eu estou aqui muito feliz, né? Espero em breve a gente se ver. Ah, sim. Me E diz o dia que você que vai vir, hein? Vou marcar com depois da ele para metade de ele vir agosto. aqui para cá, olha. Vai ser bênção, vai ser bênção. Eita Vai. glória, eu creio. Vai ser poderoso. O Amém, povo de amém. Deus reunido é muito bom, né? Não é? É só alegria, ó glória. Nossa. Então, eu deixo um beijo, um abraço a todos, né? Que vocês assistam a primeira live, essa é a segunda, né? Porque parou, eu não sei por quê, eu não sei se foi porque quando deu uma hora e parou, eu não entendo muito dessa tecnologia, mas enfim, está aqui a segunda para terminar e foi bênção e que vocês sejam abençoados, agraciados, Em ainda mais no nome nome de santo de Jesus. Jesus. Um Amém. beijo, fiquem na paz de Beijo. Jesus. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.